Jogador decisivo, bom pro Matheus e regular para Lucão, Valber e Mike. Olha, Matheus Barbosa e Matheus Bueno, os volantes, tentaram campo molhado, complicado, tentaram muito chute longo, ligação direta, alguma coisa a acrescentar, Tigrão? Olha, se não fosse o gol do menino aí do Pablo Tomás, né, que, pô, um gol heróico, meu voto seria do Matheus Bueno. Foi o cara que ficou sozinho como volante, um volante só, e ele ganhou todos os rebotes, subiu, ele municiou o ataque, fez uma grande partida. Barbosa hoje é inspiração muito abaixo. Então, um conceito ruim para o Barbosa e bom para o Bueno. Quer o Bruninho já vamos nessa. Não, porque é o seguinte, a comissão de frente, Bruninho no meio, Bruno José de um lado, Derek centralizado, João Vitor do outro, vou economizar da seguinte maneira. Destaque para Bruno José, teve um lance, 25, primeiro tempo, em que você falou, não era para o Bruno José chutar, exato. Ele tinha que passar para o Bruninho. Mas ele chutou, tá? E teve outro lance. Bruno José, 11, segundo tempo. Ele matou no peito, lá no gol do placar. Quando foi finalizar, foi travado. Destaque dos restantes para Bruno José, Tigrão. Regular para Bruno José. Lutou muito, eu não teria tirado. Se bem que o jogador que entrou no lugar dele fez o gol. É assim, né? Mas talvez não deveria ter entrado no lugar do Bruno José. Regular pro Bruno José, Derek, João Vitor e Bruninho não jogaram nada hoje, conceito ruim. E o menino Pablo Tomás que fez o gol aí, é o seguinte, ele fez o gol, mas foi ele que sofreu a falta. Foi ele que sofreu, arrancou, aí o Domas fez a Doma fez a falta nele, esse babado todo, e teve antes dele marcar o gol, ele também deu um chute que o Doma, de cabeça, sutilmente colocou para escanteio. Se vai pro gol, seria perigo. Pablo Tomás, o craque do jogo, Tigrão. Leva jeito, entrou bem no jogo, ousado, tem personalidade, não teve medo, né, de se apresentar para o jogo, gostei. Muito mais pelo gol, muito menos por outras ações, ele esteve muito pouco tempo em campo, mas um conceito bom para ele. O Humberto Lousa, ele escalou aquilo que já se esperava, só o Valber continuou a jogar porque Alan Santos está machucado no treino durante a semana. Se ele demorou muito para mexer, como é que orientou? Gramado pesado, muita chuva. Humberto Lousa, hoje, Tigrão. Demorou muito para tirar o Bruninho, mas é uma questão meramente sutil e de detalhe. Bruninho estava fora do jogo. Conceito bom para ele. Por quê? Porque jogou junto com o time, foi buscar. Não é um resultado maravilhoso, mas dentro das circunstâncias, né, já estava praticamente perdido, um ponto comemorado no brinco. Conceito bom para ele com essa ressalva. Demorou muito para tirar o Bruninho, que praticamente não entrou em campo. Tigrão, para você um grande abraço, um ótimo domingo, até segunda. Para você também, Edu, até segunda, se Deus quiser. Olha, foi 1-1, Guarani é o quarto colocado com 54 pontos. Vamos aqui ao craque Uesco, a furadeira. Quem ganhou a furadeira da Uesco? Olha os tambores bufando. Marcos Aparecido Moraes, você ganhou, Marcos, parabéns, temos o seu WhatsApp, entraremos em contato. Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado mesmo, a promoção vai continuar. Obrigado à equipe técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi e Danilo Capucci. Na sequência, Ulisses Costa com Corinthians e Flamengo, a bola rola na Arena Corinthians e eu vou... Se vem o Wesley, tenta tudo, tentou descer para o setor esquerdo, daqui para ataque, sai com bola e tudo para a linha de fundo. Jogada ensaiada, acho que não deu muito certo, né, Ronaldo? Não avisaram o Flamengo, não avisou o Flamengo, deu nisso. Mas pelo menos tentaram, né, alguma coisa diferente jogando em casa, né? Mas tentaram um negócio ridículo, Ronaldo. Não avisaram, né, o Flamengo. Pô, cara. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata, claro, e tudo azul. A para a volta do toque de para centro, o jogando vem para o toque novamente. O time do Flamengo, a abertura foi feita pelo setor de direita, na direita, pelo lance e curtindo no campo de retaguarda do Wesley. Ele tenta o ser jogando, vai para ligar a jogada para o comando de ataque. Aperta novamente o time do Flamengo, o levantamento vem à frente. Tenta o toque de bola, Everton Ribeiro.
Vem para fechar a porta, Veríssimo. É lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. A volta do toque de bola para ser jogando o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Lateral para o Timão, lateral cobrado de Fábio Santos. Tenta o toque de bola, solta contigo na intermediária, afasta a zaga corintiana. É daqui que é na intermediária. Yuri Alberto vem para brigar, tenta ganhar para o time do Corinthians. Ele perde o lance, fica pedindo o toque de mão. E o árbitro está parando na esquerda, campo de ataque, marcando falta para o time do Corinthians bater. É isso, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, colocou essa mão na bola fora da área. Já está posicionado ali o time do Corinthians para essa cobrança. E o Roberto dentro da área, vem cruzamento para a área do Mengão. Se posiciona para a cobrança. É falta para o setor de esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. A bola vai ser solta frente à falta do campo de ataque para o time do Corinthians bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. É falta para o Timão bater. Vanessa Cardoso tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Ouvindo o Sonsaço Bandeirantes, Camila Oliveira. A Camila Oliveira é bola do campo de ataque. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Vem levantamento na grande área. É falta para o Timão cobrar. Se posiciona pela esquerda, campo de ataque. Partiu para a bola. Levantou Rojas na boca do gol. Do suco vem para tirar Rossi. A bola volta com o time do Corinthians que domina para a direita no campo de ataque com Moscardo. Moscardo prende lance e volta a jogada no campo de defesa para Maicon. Maicon abre a jogada para a ponta. Tentou soltar pelo setor de direita no campo de ataque. Vem para a quinta, tentou toque de bola, mas a bola já havia saído. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral para o time do Flamengo, mas o árbitro acabou apontando o impedimento do Wesley. É isso, estava à frente agora a camisa 36, moleque de 18 anos que voltou, Ulisses, ao time titular, ficou de fora no jogo contra o Fortaleza. Romero foi pro banco, opção do técnico Mano Menezes. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador de fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta com o time do Corinthians pelo setor de esquerda, que é para ataque, tenta descer, o Flamengo não consegue, vem para ganhar o lance, o time corintiano. Abertura para Renato Augusto, ele ganha o lance pela esquerda, tentou a finta, toma falta! Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time do Corinthians bater. Renato Augusto partiu, Eric vem para fazer, Eric Pulgar vem para fazer a falta em cima dele. Muito inteligente o camisa 8 do Corinthians. Renato Augusto oferece o corpo ao volante do Flamengo, coloca essa bola pra frente, teria condição de jogo. No carrinho ele derruba o camisa 8 do Timão. Ele e Matias Rojas posicionados para a cobrança. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição do Brasil na Europa. Para sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. É falta para o time do Corinthians bater, se posiciona Rojas, vem para a cobrança de falta pelo setor de esquerda. Placar do jogo 0-0, comecinho de jogo, vamos chegando a 4 minutos de bola rolando. É falta para o Timão bater, Gil vai para a segunda trave. É na intermediária, meia direita do campo de ataque, ele perde a esquerda, vem Rojas, bateu direto pro gol, recua pro goleiro Rossi, que encaixa facilmente para sair jogando. Ele tem a fama de ter um chute forte, potente, inclusive chuta muitas vezes por cima do gol. Dessa vez recuou, chute muito fraco do camisa 10, que ainda não marcou desde que chegou ao Corinthians. É futebol da Bandeirantes, motorista parceiro. Na 99 você conta com pacote de ganhos exclusivos. 99. A bola já volta do toque de bola para ser o segundo time do Corinthians pelo setor de esquerda do campo de lateral. É lateral para o time do Corinthians bater pela direita no campo de ataque, esquerda de defesa do time do Flamengo. Vem para a cobrança, Bruno Mendes solta a jogada para Moscardo, vem buscar o lance contigo na intermediária, vai para o toque de bola, recolhe novamente Gil. Gil prendeu para Fábio Santos abre pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai para a quinta para Wesley. Domínio para o time corintiano, sai jogando pelo campo de defesa, ele prende o lance contigo no setor intermediário. Recolheu o time do Corinthians, abertura para Gil. Gil tenta o toque de bola para a direita no campo de ataque para o Bruno Mendes. Bruno Mendes enfiou boa jogada, tentou o toque de bola, Rojas. Mal no lance, perde a jogada para a volta com o time do Flamengo e dá-lhe contra-golpe com o Bruno Henrique. Em passadas largas, vai para o toque de bola, dá um táxi aí para o Bruno Mendes voltar. Recolhe no campo de ataque, tentava descer o Flamengo, o cruzamento vem na entrada da grande área, muito forte. Não chega Everton Ribeiro, tá parado o jogo, marcado lateral pela esquerda, campo de defesa do cruzamento de Ayrton Lucas, lateral para o Timão bater do seu campo de defesa. Vem Cássio, bate na bola, tenta o levantamento para o comando de ataque, ele tenta buscar a jogada. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, tenta o domínio do time do Corinthians para ser jogando, Wesley perde a jogada, a bola volta com Léo. Domínio Léo Pereira, homem da mão do Corinthians na Copa do Brasil. Ele tem por toque de bola contigo no campo de defesa, abre a jogada da zaga central para Fabrício Bruno. Fabrício Bruno domina pelo campo de defesa, tenta o toque de bola, sai jogando do setor intermediário. O tempo não para, Bandeirantes marca. 5 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro.
Continua para você, primeiro tempo. De Corinthians 0, Flamengo também 0. Na Bandeirantes, quem fala é você. Diz aí, alô, alô, Ortega. Encerrado mais cedo, o Goiás perdeu do Bahia em casa por 6-4 pelo Brasileirão Série A, Ulisses. A bola volta do toque de bola, tenta Bruno Henrique tocar, vem por baixo, toca na bola, Bruno Mendes põe para fora, em lateral para o time do Flamengo, bater pelo setor de esquerdo do campo de ataque, lateral para o time do Flamengo, bater. Luiz Pazini ligado no microfone Bandeirantes com Carlos Roberto de Oliveira. Obrigado pelo carinho da sintonia, Kátia Martins também curtindo o sonsaço Bandeirantes do meio do campo de defesa, tenta ser jogando, tá lá com a Keila. Obrigado pelo carinho da audiência, bola volta, campo de defesa do meio do time do Corinthians para ser jogando, o time do Flamengo prende pelo setor de esquerdo do campo da retaguarda, vai tentar o toque de bola frente no comando de ataque, não consegue, a bola bate, volta contigo no setor de meio de campo, domina pelo setor de esquerda, aperta o time corintiano, o time do Flamengo tenta descer com o Thiago Maia, ele prendeu, soltou, boa jogada para Gerson, vai para o cruzar, a bola bate em cima da marcação do Veríssimo, vai embora para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Flamengo bater na esquerda. Na primeira vez que o Flamengo frequenta o campo de ataque, num bom lançamento de Thiago Maia para Gerson, que invadiu a área, fez o cruzamento e consegue esse escanteio. O primeiro do jogo, o técnico Mário Jorge interino está muito agitado na área técnica, vem bola para a área do Timão. Peças para o carro, matou o caminhão, a Nakata sabe por que era, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil, escanteio para o time do Flamengo, bater pelo setor de esquerda, ajeita para a cobrança de escanteio, o escanteio vem para a bola, é o Ayrton Lucas que vai aí. É o Pulgar. Cobrado, Coutinho é pro Ayrton Lucas, tentou Pulgar, toque de bola para Ayrton, vem para tirar Gil. Ele põe para fora e dá uma bronca geral, Gil aí em Miliose. Na jogadinha ensaiada, o Pulgar colocou uma bola reta, não tem impedimento no escanteio, se aproveitou disso. Ayrton Lucas quase conseguiu um cruzamento fechado na pequena área, mas estava esperto o Gil da bronca, mais uma vez Pulgar no escanteio. Escanteio, Pulgar vem para a cobrança, Eric Pulgar para bater escanteio para o time do Flamengo, solta a jogada pelo comando de ataque, abriu para o toque de bola para Everton Ribeiro, para Pulgar prendeu para Gerson domina pelo comando de ataque para Everton Ribeiro, abre o compasso, tenta a finta, vai para o drible, tentou o toque de bola, voltou para Gerson, ele tenta o cruzamento, vem para o drible, afasta o zagueiro, tira, tá parado o jogo, tá dando falta de ataque do Gerson, é isso ou tá dando escanteio? Apontando para o escanteio, inclusive o Pulgar deve fazer a cobrança mais uma vez, mas está caído o Gerson por ali, e tá de brincadeira, porque nem encostou nele ali, o Lucas Veríssimo fez o corte limpo, mais um escanteio para o Flamengo, o terceiro do jogo. Escanteio para o time do Flamengo bater. Torcedor, chegou a hora do gramado das obras. Entra em Campos Portaços na hora de construir ou reformar. Vai de CSN Cimentos. Os portaços que constroem o Brasil. Tá parado o jogo, tá marcado. Escanteio para o time do Flamengo bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Escanteio para o time do Flamengo bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Ajeita para a cobrança de escanteio. Tem escanteio. O time do Flamengo. Levantamento vem na grande área. Cássio sai do gol para pegar. Ele pega a jogada, liga pelo setor de esquerda. Campo de ataque, abriu para Wesley, tentou chegar na velocidade, mas antes dele vem para tirar o Wesley do time do Flamengo, para pôr para fora de Wesley para Wesley, a bola volta do toque de bola, tenta ser jogando novamente o time do Corinthians, bola volta para Maicon domina pelo campo de defesa, ele abre a jogada para Gil domina para o time corintiano, tenta ser jogando para o time corintiano, prende a jogada na sua zaga central para Veríssimo abre para Maicon tenta o lançamento para Fábio Santos não vai ganhar a jogada, tentou o toque, briga, ganha, toca o Wesley na bola volta à esquerda, é para o Wesley do Corinthians que domina pelo campo de ataque, vai para a finta da marcação, tentou o cruzamento em cima da marcação do zagueiro, a bola quica, volta contigo no setor intermediário, tentou descer o time do Flamengo e desce com Wesley, ele tenta o toque de bola, vem para afastar a zaga corintiana, vem para tirar do período, qualquer maneira o árbitro para, marcou a solada do Veríssimo, tá parado o jogo, campo de defesa, falta para a equipe do Flamengo bater. Falta do Veríssimo, chegou por cima e tentava dar continuidade à jogada, mas o Anderson Daronco mandou parar, Ulisses, no momento em que a chuva aperta bastante na Neoquímica Arena, o jogo deve ficar mais amarrado por isso. Mas diz aí no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou visitante, viu como você vive apostando. Estrela Bet, jogo brilhou. Ronaldo Giovanelli, 10 minutos de bola rolando e o jogo, Ronaldo. O jogo tem o Flamengo jogando no contra-ataque, olha lá, no ataque novamente. E vem para o jogo o time do Flamengo pela esquerda. Ayrton Lucas dominou, cortou, levou, vai para dentro da grande área. Outra finta, soltou, boa bola para Gerson. Ele domina pelo setor que esquerda, deu para trás. A abertura vem com o Menick, tentou o cruzamento. Pedro de cabeça, põe para fora. Tiro de meta para o Corinthians bater. Pois não, Ronaldo. Eu não queria te interromper aí. A verdade é que o Corinthians está conseguindo ter um pouco mais de posse de bola, mas a forma que o Flamengo chega até o gol do Corinthians, com 10 minutos de jogo, tocando bem a bola, é o que preocupa o Mano ali no banco. A verdade também é que o Flamengo demonstra muito que vai jogar no contra-ataque e o Corinthians com a posse de bola tentando machucar um pouco mais o Flamengo, mas está difícil, hein? Esse Matias Rojas, você já acordou ele ou não? Será que a chuva vai acordar ele, Ulisses?
Sei, viu, Ronaldão? Vou dizer pro seu negócio, viu? Grupo Souza, Beneficência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. Aqui tá parado o jogo, é bola no campo de ataque para o time do Flamengo descer. Domina pelo setor de esquerda, cá para ataque o time do Flamengo, a bola foi solta para Gerson. Ele domina o bandeira, mandou seguir, cruzamento vem para dentro da grande área, passa por todo mundo. Fábio Santos vai ficar com a posse de bola no campo de defesa para ser jogando para o time do Corinthians. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Yuri Alberto erra o passe, arma contra-golpe para o time do Flamengo, vem para o toque de bola, Coutinho, recolheu o comando, vai para a finta, bola foi solta para Pedro, lindo lance do Pedro, chegou na cara do gol, vem para tirar, Veríssimo põe para fora, escanteio para o Flamengo. Gente, será que todo treinador que vai passar, nosso Pedro meteu a bola no meio das pernas do Gil, Foi. vai ficar esperando o Yuri Alberto matar a bola no peito, servir de pivô, que ele não consegue fazer isso? Será que nenhum treinador não percebeu que se meter a bola para ele dominar de costas pro gol vai ser complicado? Ele não vai conseguir, vai armar contra-golpe sempre pro adversário, Ronaldo. Mas e tem sempre um zagueiro colado nele, tudo. E a dificuldade dele é enorme fazer o pivô, mas se jogar na frente, ele acompanha, viu, Ulisses? Na frente, não vai jogar nas costas. E bem, Corinthians, isso, mas se ele ficar de costas é ruim. Ele tem que ser um jogador para ser lançado. A bola volta com o time do Corinthians. Tenta o toque de bola com o tiro. Comando de ataque. Moscardo. Ele prende o lance para o time corintiano. Vai para o Gílio. Tenta o toque de bola. Recolhe contigo no setor intermediário. Sultu abre a jogada. Domina novamente o time do Corinthians com o Maicon. Maicon prendeu o Sultu para Fábio Santos. Fábio Santos prende. É pelo setor de esquerda. Quebra-ataque para Wesley. Cruzou na boca do gol. Que isso? Caiu na grande área o Yuri Alberto. Escorregou. É isso? Não sei se ele escorregou ou se tentou arrumar alguma coisa pra cima ali do Ayrton Lucas, que só olhou pro Daronco e os dois se entenderam, né? Não foi absolutamente nada nessa queda do Yuri Alberto, a bola apenas sai. Posse de bola pro Flamengo, 0-0 na Neoquímica Arena. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. 13 jogados, Ronaldo, e o jogo. O jogo você falou tudo, né? Começou a chover um pouco mais, apertou a chuva, diminuiu um pouco mais o ritmo, mas a verdade é que o controle de bola no meio de campo, ainda mais o que acontece com o time do Flamengo, que tem uma qualidade bem superior à do Corinthians. O Corinthians tenta aquelas bolas longas em cima do Yuri que você falou e tem dificuldade. O Corinthians tem que colocar um pouco mais a bola no chão e fazer esse menino, que é argentino, o Matheus Rojas. Argentino tem garra, né? Esse Mateuzinho aí, não sei não, viu? Não, e o pior de todos, cara, agora é o tal do Bruno Mendes, né? Estão forçando a situação. Tá vencendo o contrato dele? Só me fala isso. Tá, ele não quer ficar, deixa ele embora, né? A bola volta com o time do Ulisses. Corinthians, para o setor de esquerda, vem com o Maicon, prende a jogada, Coutinho abriu para Rojas. Rojas domina para o time corintiano, prendeu de perna esquerda, vai partir do comando de ataque, a abertura vem para Renato Augusto. Ele domina para o time corintiano, mata no peito, fora da grande área, vem Everton Ribeiro para a marcação, Renato Augusto, até o Renato Augusto passa mal. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola, soltou para Wesley. Dominou para o Timão, foi para a linha de fundo, bateu cruzado em cima da marcação do Fabrício Bruno. A bola volta com o time do Flamengo, tenta descer, Bruno Henrique mergulha bem, Bruno Mendes parcialmente na primeira tira, a bola volta no comando de ataque, o time do Corinthians tenta descer, dominou Rojas, ele tenta o toque de bola, soltou para Renato Augusto, longe do gol, bateu. Tiro de meta para a equipe do Flamengo bater. E agora foi bem o Bruno Mendes na recuperação de carrinho, se aproveitou do gramado molhado e deslizou para colocar essa bola no pé do Renato Augusto, que finalizou para fora. Só um destaque, viu, Ulisses? Porque o Flamengo é um dos principais interessados no futebol do Bruno Mendes, que sim, tem contrato vencendo no final dessa temporada, mas o que acontece? O Mano Menezes gosta dele, trabalhou com ele no Internacional, por isso talvez seja um fator importante para essa renovação no momento em que Cássio está caído no gramado pedindo atendimento. E aí, o Ronaldo Giovanelli? Sabe que eu vi daqui também? O Bruno Henrique deu uma dura no Daronco, irmão. Porque o Bruno Mendes deu um carrinho e tal, foi na bola, normal, né? Ele deu uma dura no Daronco, que eu fiquei aqui de cima, que eu fiquei com dó do Daronco. E o Daronco pedindo desculpa. Só pode ser. Agora, o Cássio no chão, ele sentiu, acho que na reposição de bola aí, ele sentiu um pouco a perna aí, o Ulisses. Muito bem, tá sentindo ali o Cássio. Ronaldo isso, a perna esquerda. Consegue equilibrar o jogo? Pois não, Bruno. Tá sentindo a perna esquerda, Ulisses, o pé de apoio na hora de fazer o tiro de meta, a reposição, e tá caído no momento em que a equipe médica do Corinthians já está no gramado para ver o que acontece com o goleiro do Timão. Vale destacar que Carlos Miguel é a única opção no banco de reservas. Única e ótima, né, Ronaldo? Ótima. É um goleiro rápido,
pela altura dele, surpreendeu muita gente e gosta de defender pênalti também. E sempre quando está em campo, o Corinthians não perde, né? Pode puxar aí o retrospecto do Carlos Miguel. Ele entra em campo, o Corinthians vence. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. O Tenda da Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, Brasil. Tá no Tenda. Tá parado o jogo, bola pro time do Flamengo bater do seu campo de defesa. Você ligado no futebol Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de radar e fluido de freio, escolha quem tem tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A pra volta do toque de bola, Gerson Ribeiro livre de marcação. Vem pro toque de bola contigo na intermediária, vem pra tabela. Tenta o toque de bola, solta curto do setor intermediário, aperta Moscardo, tentou Gerson. Gerson domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o toque de bola. Recolheu pelo setor de esquerda, cruzamento, vem pra dentro da grande área, o toque de cabeça vem pra trás. Everton Ribeiro tentou o domínio, não teve. Sai jogando, Renato Augusto abriu pelo setor de direito do campo de defesa, vem com Rojas. Rojas domina para o time do Corinthians, tenta finta em cima da marcação. Ele fica no chão, pede falta, o árbitro manda seguir. A bola volta com o time do Flamengo, vem para finta Gerson, Moscardo toca, Gerson dribla ele. Já passou, cruzou em cima da marcação do Bruno Mendes. A bola volta, campo de defesa. Ela toca no braço do Bruno Mendes, que estava junto ao corpo. Tenta ser jogando o time do Corinthians, levantamento vem para Yuri Alberto, vem para tocar. Afasta o Léo Pereira, põe pra fora e o Yuri Alberto fica sentindo. Tá caído o Yuri Alberto, que não caiu bem, né, Ulisses? Ele caiu meio de costas, até por isso leva a mão ali. Foi a chegada do por trás da coxa. Foi a chegada do Léo Pereira aí das costas dele. Conhecida aí como Paulistinha, né, Ronaldo? Foi o que ele deu no Yuri Alberto. Se falar que ele foi na bola é mentira, pô. Ele pra não perder a viagem, ele acabou machucando o menino aí. E também tá caído o Gerson nesse momento. O Gerson que ficou muito na bronca por esse lance. O Daronco já repetiu para ele umas 3 vezes. Junto ao corpo. Até fez o gesto ali. E agora tá caído também o camisa 20 do Flamengo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na Semi Capital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. O microfone da Bandeirantes vai trazer a emoção do jogo para você. Placar do jogo continua para você. Placar de Corinthians e Flamengo 0-0. Domina Gil para o time corintiano. Tenta o levantamento à frente. Rojas não presta nem para tocar de cabeça na bola. A bola volta para Moscardo. Moscardo tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Retorna novamente no campo de defesa. Prende o lance curto do campo de ataque. Vem o Wesley. Ele aperta, ganha a jogada no comando de ataque. Vai para a finta em cima da marcação. Tentou o toque de bola. Ganha, toca na bola. A bola sai. É lateral para o time do Flamengo. Batendo pela direita do campo de ataque. Lateral para o time do Flamengo. Cobrar torcedor brasileiro. Você ligado no futebol Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Motorista parceiro. Na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta pelo setor de esquerda. Vem para o toque de bola. Bruno Henrique domina para o time do Flamengo. Abre a jogada da esquerda para Ayrton Lucas. Ayrton Lucas dominou. Vem para a quinta. Tenta o toque de bola. Solta contigo na intermediária. Abriu para o toque de Thiago Maia. Thiago Maia prende. Abre para Ayrton Lucas. Ayrton Lucas para Thiago Maia. Ele prendeu para o setor de esquerda para Ayrton Lucas. Ayrton Lucas faz o break em cima da marcação. Vai tentar o toque de bola. Volta contigo novamente com Léo Pereira. Léo Pereira domina para o time do Flamengo. Abriu para o setor de esquerda com Thiago Maia. Ele prende. Vem para a tabela com Gerson. Voltou Thiago Maia. Abre a jogada para Eric. Pulgar domina pelo comando de ataque. Tentou o toque de bola para Pulgar. Tentou partir do comando. Vem Gerson para a linha de fundo. Tentou ganhar a jogada. Ele balança. Vai para o toque de bola com o time do setor intermediário. Abriu de esquerda. Boa bola para Thiago Maia. Tentou o cruzamento. Ele vem para o break. Tenta o toque. Volta para Gerson. Já domina do campo de ataque para Thiago Maia, que vem para o toque novamente. O time do Flamengo toca a bola de pé em pé. Ayrton Lucas dominou. Girou pelo meio de campo para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro abre para a direita para o Wesley. Dominou do campo de ataque para a batida direta para o gol em cima da marcação. Voltou de primeira. Bomba! Cássio no meio. Pegou. Segura o goleiro do Timão para sair jogando no campo de ataque. Ele tenta ligar a jogada do comando, mas completamente errado. Passa Cássio. A bola está saindo para a linha de lado, lateral esquerda, campo de defesa para o time do Flamengo bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Andréia Lohane ligada no futebol Bandeirantes. A bola volta do campo de defesa. Alexandre Bispo também ligado com Matos Filhos, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. Do meio do
campo de defesa, vem para frente, tenta o toque de bola contigo novamente pelo setor de esquerda. A abertura vem para Gerson domina pelo comando de ataque, vai para frente, tenta o toque de bola, mesmo caído, deu certo a jogada do time do Flamengo. Yuri Alberto espera, a bola não chega nos pés do Pulgar. Eric Pulgar domina para o time do Flamengo, abriu para a direita na zaga central para Fabrício Bruno. Ele prende pelo setor de esquerda, campo de defesa, tenta o toque de bola, sai jogando na intermediária. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados da Bandeirantes, exatamente 21 minutos de bola rolando, 21, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Neoquímica Arena, Corinthians 0, Flamengo 0, na Bandeirantes, alô Enzo Ortega. Encerrado em São Januário, o Vasco empata com São Paulo 0-0 pela 26ª rodada do Brasileirão Série A. Ulisses. Fernando Oliveira também está ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola novamente no setor intermediário. Pois não, Bruno Mendes vai embora. Vai embora, viu, Ulisses? Bruno Mendes caído não vai conseguir continuar. A maca do Corinthians já está no campo. Ele está levando a mão à perna. Vai entrar, claro, o Fagner, lateral direito. Portanto, sai Bruno Mendes com a 25. Entra Fagner com a 23. E aí, Romalbão? E aí que o Flamengo começa a gostar do jogo, que o Flamengo tem um toque de bola impressionante. E o Corinthians sempre dando espaço para esse toque de bola, chegando atrasado, não tirando espaço. Então o Flamengo gira. E agora o Fagner vai entrar, talvez diminua esse espaço, porque o Flamengo gostou de jogar aqui em cima do Bruno Mendes, que acaba saindo machucado. Aqui com o Bruno Henrique tocando, o Ayrton chegando para cima do Bruno Mendes. Então o Flamengo alugou esse lado esquerdo aqui, lado direito do Corinthians. E agora com a entrada do Fagner, eu espero que diminua o espaço, porque o Flamengo está gostando de jogar em cima do Corinthians, no campo do Corinthians, Ulisses Costa. É verdade, agora se o Fagner começar a atacar, não tem mais força para voltar, hein? Fique esperto. A bola volta no toque, para tenta descer o Wesley para o time do Corinthians. Vem o Wesley do Flamengo para tocar na bola e pôr para fora. Lateral para o Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Com o amortecedor HG Nakata, você chega, mas não se sabe por quê. Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. Tá parado o jogo, lateral para o Timão bater. Rapidamente vem para o toque de bola. Maicon sai jogando do campo de defesa para Veríssimo. Veríssimo abre para Gil. Gil domina para o campo de defesa para o time corintiano para Veríssimo. Veríssimo recolhe para o time do Corinthians, deu para Moscardo, sai jogando aqui atrás com Cássio. Cássio domina para o time corintiano, Proceiro jogando no campo de retaguarda. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entrem-se nos fortaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços se constroem o Brasil. Rogério Assis transmitiu o jogo de empate. O time do São Paulo no Rio de Janeiro, em São Januário, empatou com o time do Vasco da Gama, placar de 0-0. São Paulo perdeu pênalti e tudo, hein? A bola volta no toque de bola novamente no campo de defesa. Perdeu o pênalti e o rebote do goleiro com o Rames Rodrigues, que sem goleiro bateu para fora. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Flamengo. Levantamento na grande área. Veríssimo subiu de cabeça, bem para tirar. Maicon chega na bola, toca de cabeça na volta. Coutinho para Yuri Alberto. Se soltar na esquerda é boa para o Wesley em alta velocidade. Tentou chegar a bola antes dele na cobertura. Vem para dominar, tenta ser jogando no toque de bola. Fabrício Bruno. Ele prende a jogada para o Wesley, lateral direito do time do Flamengo, que sai jogando no campo de defesa. Me diz aí, no clássico da semana, quem leva o time da casa ou visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou! Brilho! Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Manuel Veloso, torcendo pro Timão. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo da esquerda, aperta o time do Flamengo, é lateral. Lateral para o Flamengo, já cobrado, bola volta, Everton Ribeiro, solta a jogada Coutinho, abriu para o Wesley, ele tenta o toque de bola para o direito do campo de ataque, abre o compasso, vem para a quinta, tentou o toque de bola, bola sobra com o time do Flamengo, bate e rebate, volta com o Flamengo, Fábio Santos para marcação, aperta o time do Flamengo, tentou descer a bola para Gerson, tentou bater para o gol, em cima do Gil, a bola explode, é na volta do toque de bola Coutinho de Thiago Maia domina para o direito do campo de ataque para o Wesley, ele prende luz, tentou enfiar no comando de ataque, aperta novamente o time do Flamengo, o Corinthians tira, a bola volta nos pés do Flamengo, Maicon toca na bola, tira, volta para Gerson domina, abriu na meio direito do campo de ataque, vem para Everton Ribeiro, tentou cruzamento, põe para ninguém. Alta demais a bola, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians, Mateira. Tiro de meta para o Corinthians porque o Gerson dessa vez errou o cruzamento, buscando sempre o Pedro, o artilheiro do Mengão nessa temporada, já marcou 28 vezes, dessa vez errou e muito a direção. Gerson camisa 20, reposição para o Timão, 0-0 Neoquímica Arena. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta do toque de bola e tem dois bons do meio do campo de defesa. Vou dizer uma coisa, sabe o que eu fico pensando aqui, Ronaldo? Se não fosse o Cássio nesse gol do Corinthians, hein, cara?
Não, e é impressionante também, eu disse, você pode até falar negócio de treinador, que mudou de treinador, mudou tudo, mas o toque de bola do Flamengo, mesmo mudando de treinador, a qualidade do time do Flamengo é impressionante. Olha o Corinthians chegando aí, olha o Corinthians. E vem pro jogo o Timão, bola foi solta para o Yuri Alberto, soltou na direita para Fagner no campo de ataque, abriu o compasso, cruzou errado na grande área, tentava buscar com o Yuri Alberto, ele domina pro Corinthians, tentou a o árbitro falou que ele se jogou. A bola volta no toque, ele tenta descer o Moscardo. Ele prende para o time do Corinthians, vem para finta em cima da marcação. No primeiro partiu para a direita, deu para Fagner. Abre o compasso, Fagner tem Moscardo aberto mais atrás, deu para Rojas. Domina Rojas pelo campo de ataque, volta para Fagner. Ele domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola contigo na intermediária. Vem para passar a bola sai. Em lateral para a direita, campo de ataque para o Corinthians bater. Corinthians pede um pênalti no Yuri Alberto aí. Tem que checar, né? O VAR tá aí para isso, né, Luiz? Eu olhando daqui. Não foi nada, viu? Não foi nada. Pertinho do lance, ele se joga completamente. Abraspress, transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Na conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Bola para Moscardo, Moscardo prende, tenta o toque de bola para Maicon, abriu para o Wesley. Wesley empreendeu pelo setor de esquerdo, Wesley para o Wesley da marcação. Já domina o Wesley do Corinthians, vem para finta, escorrega, se levanta, ganha a jogada. Já partiu pelo setor de esquerdo, aqui para ataque, foi tocado, não vem para tirar o Wesley do Flamengo. Ele tira o perigo, a bola volta no toque de bola, tenta ser o jogo do time do Flamengo no campo de defesa. Vem para a marcação, Yuri Alberto aperta para volta do toque de bola de Maicon, não conseguiu dominar o Maicon. A bola vem para ele, a bola única e simplesmente dá na canela do Maicon e sai, cara. Que coisa! Ele quis tirar que a força, coisa, né? Ele quis deixar ela bater e tentar colocar o pé para trás para tirar a força da bola que estava chegando em cima dele. Mas se ele põe força também, ele coloca perigo aí, né? Devolve pro goleirão, né? Alô, Valéria, ligado com Paulinho Ferreira, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pela audiência, pois não. E o Maicon é outro cara que tem que mostrar futebol nessa reta final de temporada, até porque está emprestado pelo Shakhtar Donetsk. O Corinthians pensa em não efetivar a compra do jogador, ainda não tem o valor de passe fixado, mas talvez seja um dos nomes dessa barca que vai embora do Corinthians em 2024. A barca é grande, hein, Ronaldo Giovanelli? É, mas fizeram por merecer, né? A verdade é essa, foi um ano pífio do Corinthians. Você vê, você pode até mudar de treinador inúmeras vezes, porque a gente vê o Flamengo fez isso, mas a qualidade do time, o lugar que eles colocam a bola, já sabe que tá o companheiro, e o Corinthians não tem isso não, parece um catadão, olha lá. É bola pro time do Flamengo, a bola foi solta para Gerson, de frente pro gol do Biro, bateu em cima das costas do Gil. Fábio Santos chegou para ganhar, a bola não ganha. Domina Everton Ribeiro, vai para finta, faz o break, tenta o toque de bola, Fábio Santos o marca. A abertura vem pelo setor de esquerda do campo de defesa, tentou o Biro pulgar, a bola passa dele. Domina pelo setor de esquerda do campo de ataque para Ayrton Lucas. Ayrton Lucas prendeu, tentou o toque de bola para pulgar. Bruno Henrique vem pro domínio, prende para o time do Flamengo, gira para o meio de campo, abriu jogada curtinha na intermediária. Eric Pulgar tentou passe, erra, vem para ganhar o time do Corinthians. Lançamento vem pelo campo de ataque, Yuri Alberto perde a bola, mas com falta. Tá parado o jogo, Léo Pereira faz falta nele, campo de defesa para o Corinthians bater. E a terceira do Léo Pereira em cima do Yuri Alberto, dessa, sempre ele com ele de costas. E agora destaque para o passe do Renato Augusto. Passou de trivela no momento em que a torcida do Corinthians se levanta na Neoquímica Arena, tenta incentivar o timão. O jogo tá frio, assim como o clima por aqui. 0-0 no placar. Já é a terceira em cima do Yuri por trás. E o Daronco falou, vou esperar a quinta para dar o carro amarelo. É verdade, bem observado, Ronaldo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. E vem pro jogo, Moscardo, dúvida pro time do Corinthians. Ele vem pra finta, tenta o toque de bola, solta, continua na intermediária pra Rojas. Abriu na direita pro Fagner, não. Ele não tocou pro Fagner, ele tocou pro Léo Pereira, que vem pra tirar para o time do Flamengo. O tempo atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio com muita qualidade, economia em todos os produtos. Tempo atacado, a bola volta, tenta o toque de bola, Fagner, ponto, o domínio não teve. Ela vai embora para a linha de fundo. Tem tiro de meta para a equipe do Flamengo. Esse Matias aí, me ajuda, Ulisses, que esse Matias aí, hein? Meu Deus, hein? Que pé de rato, como diria o craque Neto, hein? E Ronaldão, você que tá sempre, teve muitos anos dentro de campo, você deve ter reparado, né? Depois que o Matias erra o passe pro Fagner, em vez deles conversarem, alguma instrução, os dois abaixam a cabeça e voltam. Não tem comunicação. O Fagner deu uma bola, ele devolveu uma cadeira? Vai falar o que pra ele? De novo, Ronaldo. O Fagner deu uma bola pra ele e ele devolveu uma cadeira. Agora, se ele tem, queria saber dos fisiologistas do Corinthians o quanto que ele suou em campo esse Matias Roja, esse menino. A bola volta para Everton Ribeiro, domínio pro time do Flamengo, deu toque de bola para Bruno. Abriu jogada na esquerda, vem pro toque de bola, cortou o zagueiro, vai fazer o gol, dominou, bateu, Ayrton Lucas, Cássio!
Ele deu um come no Fagner, incrível, Ayrton Lucas, impressionante, porque o ferrou na marcação. O jogador corintiano Fagner e o Cássio vem para salvar o que seria o primeiro gol do jogo, o gol do Flamengo. E aí escanteio para o Flamengo bater. Cássio, a salvação do timão. O primeiro milagre de Cássio no jogo, num grande lance, Ayrton Lucas, que deixou o Fagner na saudade. Ele tem essa característica, pisa na área, já marcou 6 vezes na temporada, dessa vez Cássio impediu, vem escanteio. Escanteio cobrado para o time do Flamengo, ninguém marcou, Gerson chegou, marcação em cima dele agora, já domina do campo de defesa, tenta o toque de bola, o time do Flamengo, a abertura vem para Wesley do Flamengo, ele prende o lance, inverteu de esquerda para Everton Ribeiro, livre pelo setor de esquerda, bateu cruzado no boca do gol, deu no travessão e foi embora, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians Batera. Para arrancar suspiros da torcida corintiana que comparece à Neoquímica Arena, Cássio apenas acompanhou, a bola passa por ele, toca o travessão, era uma tentativa de cruzamento do Everton Ribeiro, mas levou muito perigo, segue 0-0 por aqui. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador, de fluido de freio, escolha quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E venceu, ele lança a jogada, Renato Augusto não ganha, Léo Pereira ganha, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta descer o time do Flamengo, a bola foi solta na direita para Everton Ribeiro. Bateu pro gol, fraquinho o chute dele. Cássio sai do gol para fazer a fila de defesa. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivos. Pois não. Tá irritando a torcida aqui que o Corinthians está tomando uma bafa do time do Flamengo, que gira essa bola para um lado e para o outro. Aí quando a bola sai para tiro de meta, o Corinthians insiste em sair jogando ali, já sendo que o time do Flamengo já alugou aquela parte do campo. Nós assistimos aí o time do Boca Juniors, mesmo fazendo série tiro e arrumando encrenca, brigando, eles tiram o time da defesa. Porque você está sendo pressionado, o Corinthians está sendo pressionado pelo time do Flamengo e continua insistindo na saída de bola. Então acho que é um erro também do Mano de mandar sai o time, quebra um pouco, porque o Corinthians não consegue chegar no meio de campo. O Yuri não consegue tocar mais na bola. Então está na hora de mudar. 32 minutos, você vê o time adversário na sua casa, invertendo o jogo para um lado e para o outro, e você correndo atrás dos caras, não é possível. Tem que mudar, e o cara dentro de campo tem que fazer isso também. Não vou colocar só a pressão em cima do treinador que acabou de chegar, mas o Corinthians está sendo refém da marcação do Flamengo, que toca muito bem a bola. Muito bem, o Moscardo tomou amarelo aí. É isso, amarelo para Gabriel Moscardo, que acertou em cheio. O Thiago Maia deu sequência jogada com vantagem o Anderson Daronco. E no momento em que o Mano Menezes chama o Moscardo no lado de campo, está passando orientações para ele, pedindo mais calma para fazer a saída de bola do Corinthians acontecer. E o técnico Mário Jorge também conversa agora com o Gerson. Então, técnicos ativos e falta, será na verdade sem falta cobrada, né? O Cássio vai repor o jogo. Mas é o que eu falei, o Léo Pereira já deu 3 nas costas do Yuri e ele não deu cartão. Agora o menino foi que chegou atrasado, tomou cartão. Ah, outro lance, Ronaldo. Mas parece que o juizão gosta de arrumar para ele também. E na primeira chegada do Moscardo ele deu amarelo. Então, tem coisa que amarelando o menino já, né? Sendo que o macaco velho aqui já deu 3 chegadas no Yuri e ele não falou nada. Na Semi Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta semicapital.com.br/Bandeirantes e vem pro toque de bola, tá parado o jogo, tá ganhando lateral do time do Corinthians pela direita no campo de ataque. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, 0-0 Corinthians e Flamengo. A bola volta para Rojas, tenta o toque de bola, volta contigo no setor intermediário. Aperta o time corintiano, tenta ser jogando no toque de bola de Maicon já abre pelo setor de esquerda, ele tem para fintar daqui a pouquinho Alexandre Pretzel, comando do intervalo, Bandeirantes para você, a abertura vem pro toque de bola de Fábio Santos, dobra pelo comando de ataque, vai para finta, tenta o toque de bola, voltou contigo na intermediária, já recolhe pelo campo de defesa, vem para finta, balança de um lado ao outro, tenta o toque de bola novamente, o time do Corinthians para ser jogando, domínio do campo de defesa, recolhe novamente no campo da retaguarda, partiu pelo comando, o cruzamento vem para dentro da grande área, não chega, olha só o cara do céu, ele tentou chegar na bola, ele caiu, dobrou o joelho e ficou caído. A Cigana enganou esse aí, hein, Ulisses? Tem empresário que tem preferência nos times de futebol. Eles põem quem eles querem. Eu conheço dirigente de futebol que o empresário tinha moral no time. Tá aqui o Pretzel até do meu lado para desmentir ou não. Aí põe um jogador bom, né? Outro, trouxe jogador bom, tá bom. Ou então tinha aquele que trazia um bom e 2 ruins. Mas tudo ruim. É a dureza, hein? O Mano tá na hora de começar a fazer a limpeza, né?
E a partir desse jogo de hoje, quem não entregou aqui jogando em casa com essa torcida, irmão, não entrega nunca mais, não entrega mais nada. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, entrem seus portaços na hora de construir e reformar. Base CSN Cimentos, CSN Cimentos. Os fortaços que constroem o Brasil. Tiro de meta, Corinthians, cobrado para Fábio. Fábio Santos domina para o time do Corinthians pelo campo de defesa, tenta ligar a jogada para o Wesley. Wesley do Flamengo vem para cima, o árbitro para o jogo, marca. Tá marcando a falta, campo de defesa do Wesley. É falta para o time do Corinthians, bater e ser jogando no campo de retaguarda. Mas diz aí no clássico da semana quem leva o time da casa, um visitante. Viu como você vive apostando, estrela, Bet, jogou, brilhou. A bola volta do toque, levada com o time do Corinthians, tenta ser jogando o domínio. Yuri Alberto, ele vem para a finta, ele perde a jogada. O Yuri Alberto dominou a bola, tentou o drible e perdeu a bola. Ele perdeu a bola, voltou e recuperou agora. Mas ele, o mais incrível, fez a falta, né? O mais incrível é que ele domina a bola de frente. A bola não foi lançada nas costas da Fluminense. Ele dá um tapa na bola, o cara toma a frente dele e rouba a bola dele. E aí, Bruno? Apanhou da bola agora, 1-0 para ela sobre o Yuri Alberto, na verdade deve dar uns 3-0, né? Agora tomou um carrinho na sequência que ele aplicou no Eric Pulgar, quando perde a bola, também dá o carrinho, faz a falta, o Flamengo tem a posse 0-0 por aqui. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando bem para o toque novamente o time do Flamengo. Domina pelo campo de defesa com Léo Pereira, 0-0. Corinthians e Flamengo 0-0. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola já volta do toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário. Aperta o time do Corinthians, vem para ganhar a jogada, ganhou o Buscardo, soltou para o Yuri Alberto, não tem opção de jogo, abriu no toque de bola, Coutinho para o setor de ponta. Solta o lance à frente do comando de ataque. O Wesley fez a falta, o árbitro mandou seguir. Olha o Daronco, olha o Daronco, olha. Atropelado o Wesley em cima do Wesley do Corinthians. Bruno. Na finta do atacante do Timão, o Wesley do Flamengo chegou primeiro, chegou duro, fazendo essa falta não marcada. O Anderson Daronco dá sequência, o Flamengo tem a posse no campo de ataque. Outra falta, ele não quer dar falta não, Ulisses. Agora ele perdeu a bola, agora. É o Rojas tem... Yuri Alberto e Rojas, Ronaldo, eles sempre perdem a bola, não dá pra marcar nada neles. Entendeu? Mas o Wesley foi. Não marco nada. O Wesley foi. E foi muita falta, porque ele chegou atropelando o Wesley do Corinthians. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É bola do campo de retaguarda novamente do time do Corinthians, do ataque do Flamengo, que domina para a direita do campo de ataque. O Flamengo tenta o toque de bola, 0-0 é o placar do jogo. Léo Pereira domina para o time do Flamengo, tenta o toque para o comando de ataque, perde Bruno Henrique, ele domina para o time do Flamengo, vai para a quinta em cima da marcação, balança em cima do Moscardo, balançou, puxou de um lado ao outro, bateu pro gol, Cássio pega firme, segura o goleiro do Corinthians para ser junto do seu campo de defesa. Ronaldo Giovanelli, vamos chegando a 39 do primeiro tempo, 0 Corinthians, 0 Flamengo e o jogo. E o jogo tá bom pro Flamengo, que aluga a defesa do Corinthians ali, toca bem essa bola. O Corinthians esporadicamente com o Wesley consegue chegar até a linha de fundo e colocar essa bola para dentro da área. E tá do jeito que o Flamengo gosta, que o Flamengo toca bem a bola, não tem aquela marcação que chega em cima e um juiz que deixa correr solto. Quer dizer, tá na cara do Flamengo aqui. Agora o Corinthians tem que mudar um pouco na sua atitude de quebrar essa bola, tirar o Flamengo lá do ataque. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola, vai pelo setor de esquerda, que é para ataque, abriu para Fábio Santos, vai chegar o Wesley antes dele. Fábio Santos toca na bola, vem o Wesley, toca, tira o perigo, volta para Fábio Santos, domina o Wesley do time do Corinthians, tenta o drible, tenta a finta, se joga, tentou cavar a falta, o árbitro não foi na dele. Everton Ribeiro domina para o time do Flamengo e sai jogando no campo de defesa. Domina o time do Flamengo para ser jogando no campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir. 39, vamos chegando a 40 minutos de bola rolando, 40 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você. Corinthians 0, Flamengo também 0 na Neoquímica Arena, na Bandeirantes. Quem fala é você, Enzo Ortega. Amanhã às 4 horas da tarde teremos Fluminense e Botafogo pela 26ª rodada do Brasileirão Série A, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil conectado no futuro. Ronaldo, Corinthians não consegue segurar uma bola no ataque. Mas tem uma coisa boa para falar pro torcedor do Corinthians. O Mano já mandou o banco se movimentar.
Todo mundo já saiu correndo do banco aqui com colete e começando o aquecimento, porque tem que mexer. Tem que tirar esse Matias Rojas que não ajuda. Olha lá agora o Daronco, olha o Daronco. Vamos ver se ele vai dar um amarelo. Eric vai tomar aí, amarelo, puxão na camisa do Wesley. Na verdade foi o Eric Pulgar amarelado, o Wesley também estava no lance, mas o Pulgar foi quem puxa a camisa, derruba o Wesley do Corinthians, que driblou 2 jogadores, aí apelou. Puxa a camisa dele, um jogador chileno, primeiro amarelo pro Flamengo no jogo. Foi o que eu falei. O Eric puxa a camisa do Wesley e toma cartão amarelo. O Eric Pulgar tomando o cartão a 41 minutos de bola rolando do primeiro tempo de jogo. Domínio do campo de ataque, o Corinthians, bola foi junta para Fagner. Fagner limpa para dentro, tenta o toque, solta o Coutinho para Maicon. Maicon domina para o time corintiano, tenta o toque, ele bola pelo setor de esquerda para Veríssimo. Veríssimo tem Fábio Santos aberto, enfia para Fábio Santos que volta, jogada para Veríssimo. Veríssimo toca para Gil. Gil domina para o time do Corinthians, para ser jogando pelo seu campo de defesa, liga a jogada pelo setor intermediário para Fagner. Fagner para Moscardo. Moscardo toca a bola para o time corintiano com Gil. Gil domina para o time do Corinthians, abre o compasso, volta a jogada para Moscardo. Ele tenta o toque de bola, se tocar para o Cássio, se complica, vai ter que se virar com a bola, toca Coutinho, abre a jogada Fagner para Moscardo, Moscardo levanta para Yuri Alberto, é impressionante, ele vai perder a bola, ele perde todas, ele perde todas as bolas, o Yuri Alberto, domina o time do Corinthians, tentou Rojas, levanta a jogada pelo setor de esquerda, cá para ataque para Wesley, Wesley do Corinthians em cima do lateral, Wesley do Flamengo, puxou, Wesley balançou, cortou, escapou, bateu pro gol, em cima da marcação, para a parte do Wesley de novo e pega. Rossi sai para fazer a defesa. E agora foi bem o Matias Rojas, num bom lançamento, colocou o Wesley em condição de liberdade para correr o campo e aí no duelo contra o seu xará do Flamengo levou ao pior. Foi bem o lateral, conseguiu bloquear o passe, na sequência o Flamengo repõe 0-0 na Neoquímica Arena. 0-0 para você. Me diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva? O time da casa ou o visitante? Viu como você vive apostando em Estrela Bet? Jogou! Brilhou! A bola vem no toque para atingiu para Fagner. Fagner domina para o time do Corinthians, vem para a finta, tenta o toque, toca completamente errado. Fagner, ela volta com o time no setor intermediário, vai para o domínio novamente. O time do Flamengo domina para o setor de esquerda, vem para o toque. Gerson domina para o time do Flamengo. Fagner vem para a marcação. Gerson dribla 1, 2, 3 vezes. Fagner vem tocar a bola, bate no Gerson e sai. É tiro de meta para o Corinthians bater. Dessa vez foi bem o Fagner, esperou, não deu o bote para cima do Gerson, que tentou ali ciscar com a bola e na hora certa fez o bote, ganha o tiro de meta. Timão segurando o jogo, mas faz tempo que não frequenta o ataque, Ulisses. Nete Rocha, obrigado pelo carinho da sintonia. Nete Rocha, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. Corinthians tem que segurar essa bola na frente, só joga atrás, hein, o Ronaldo? Quem segura mais a bola é o Cássio. Parece que a confiança do time está só no Cássio. Então eles, muito próximo do Cássio, sempre devolve para ele. É brincadeira, né? A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque, levada pelo setor de esquerda, Fábio Santos domina, abriu para o Wesley do Corinthians, Wesley do Flamengo vem para a marcação, bola volta para Renato Augusto, Renato Augusto domina para o time corintiano, abriu para Maicon, Maicon prende para Renato Augusto, volta com o Veríssimo, Veríssimo está além da linha que divide o gramado, todo o time do Corinthians com exceção do Cássio no ataque, a bola volta no comando, tentou o passe de bola, Maicon, ele chuta a bola em cima do Renato Augusto, a torcida chia, a bola volta no campo de defesa para o time do Flamengo, saíram jogando, domina o Flamengo, aperta, vamos Yuri Alberto, ele ganhou o lance para o time do Corinthians, bateu pro gol, fraquinho. Excelente o chute dele. Acho que foi o primeiro chute do Corinthians aos 43, hein, Ulisses? 44 minutos. É isso, o primeiro chute do Timão com o Yuri Alberto, que rouba essa bola do Léo Pereira, tenta a finalização, chuta muito fraco. O jogador que desse atual elenco mais vezes marcou na temporada com 12 gols. E outro, Ulisses, o Flamengo perde a bola no ataque, eles abafam para tentar roubar essa bola de novo. O Corinthians perde a bola no ataque e começa a recuar, voltar para dentro do seu campo de defesa. É brincadeira. Alô, Paulinho Ferreira tá ligado no microfone Bandeirantes, Wesley, o príncipe dos 7 mares, ligado no futebol da Bandeirantes, você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes, torcedor brasileiro Wesley, Mateu, Romeu e a Bruna, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, Wesley, Mateu, Romeu e Bruna, obrigado pelo carinho da audiência, a bola volta pelo setor de direita para Fagner, tenta o levantamento à frente para Yuri Alberto em cima do Léo Pereira, Yuri Alberto parte para cima da marcação, Léo Pereira vem para tocar da bola e põe para fora, tá parado o jogo, marcado escanteio direita para o Corinthians bater. E é o primeiro escanteio para o Corinthians, conquistado por Yuri Alberto, que coloca pressão na saída de bola do Flamengo. O Léo Pereira bota para fora, Matias Rojas para a cobrança. No momento em que sobe a placa, mais 4 de acréscimo. E o Léo Pereira deu uma dura no Bandeira, quer dizer, o Bruno Henrique deu dura no Daronco e agora o Léo no Bandeira. Está tudo em casa, hein, Ulisses? Bora! Não, o Léo Pereira mandou ele tomar no... Foi o que ele falou. Ficou quietinho. É
Escanteio, Timão. Vem pra cobrança de escanteio. O Rojas partiu pela perna esquerda, levantou no boca do gol, tentou Gil de cabeça. Antes de cabeça, vem pra tirar o zagueiro. A bola volta para Moscardo, tenta o domínio pro time do Corinthians. Ganha a jogada pelo setor de esquerda no campo de ataque. A bola sai. Tá parado o jogo, marcado lateral para a equipe do Flamengo bater pela direita do campo de defesa, 0-0. 0 pro Corinthians, 0 pro time do Flamengo. A bola volta do toque de bola. O Pretzel tá selecionando bem. Já vem o intervalo Bandeirantes para você aqui na Bandeirantes. Tem o intervalo com Alexandre Pretzel. Tá selecionando os assuntos muito bem do Pretzel. A bola volta no campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo novamente. Aperta na marcação, tenta descer o time do Flamengo. Não consegue vir para tirar. Afasta o perigo. O time do Corinthians ganha a jogada pelo setor de esquerda. Maicon lança. Abriu para Fábio Santos, tentou cruzar na entrada da grande área do peito do Yuri Alberto, abriu jogada, soltou o bom lance à frente do comando de ataque, tentou o Yuri Alberto, bate pro gol, a bola volta na intermediária, tenta o toque, Fagner abre a jogada curtinha para Maicon, levanta para Yuri Alberto, vem para a tabela, toca completamente errado, vem para ganhar a jogada do time do Flamengo, arma contra golpe, se não fizer falta vai se complicar o Corinthians, a abertura foi feita pelo comando de ataque e parte o time do Flamengo com Pedro prende em cima do Veríssimo domina para o time do Flamengo, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta, tenta descer para o comando de ataque, faz o break, o árbitro vai parar o jogo. Tá parado o jogo aí. Tá caído o Gerson. É isso, Gerson caído no meio de campo no início da jogada. Ele faz o lançamento e toma a chegada do jogador do Corinthians. Segue caído por ali o Gerson, que já teve uma queda também lado esquerdo de ataque. Deve estar sentindo o jogador do Flamengo. No momento em que o Corinthians também dá uma esfriada no jogo. Aproveita para passar orientações ali ao Renato Augusto para os homens do ataque que ainda não produziram. É futebol da Bandeirantes. Alô, Lério Teixeira ligado na Bandeirantes. Mandar um abraço pro Simon, não tá ligado, Lério. Cuida da tua que eu cuido da minha. Fica no seu. Eita, nós, hein? Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente. Bola pro time do Flamengo. Fica sentindo demais, hein? Sente demais o gesto. Parece que tá até com mal-estar ali, hein? Não sei se foi na hora que ele tocou ou que ele tomou uma chegada aí. Ou foi na hora que ele fez o lançamento pro contra-ataque em cima do Corinthians. Tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola para o time do Flamengo, Ciro jogando pelo seu campo de defesa, você ligado no microfone Bandeirantes, domina do campo de retaguarda, tenta o toque, bola curtindo o time do Flamengo, domina com Gerson, vai para frente, abriu o compasso, tentou bater pro gol, bola desvia na marcação do Moscardo, escanteio para o Flamengo, bater da esquerda, campo de ataque aos 48 do primeiro tempo de jogo, com 5 de acréscimo, tá parado o jogo. E dá uma geral ali o Cássio, porque deixaram o Gerson avançar com muita liberdade de fazer a finalização, ainda bem que consegue desviar Lucas Veríssimo. Eric Pulgar se posiciona para mais um escanteio para o Flamengo. Tá parado o jogo, tá marcado o escanteio. Escanteio para o time do Flamengo, batendo pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para a bola. Levantamento na boca do gol, Cássio deixa sair. Fábio Santos também, a bola vai embora. O Léo Pereira dá bronca em todo mundo, hein? O zagueiro tem esse costume, né? Além de chegar ao taco, não perder a viagem, ele cobra da rapaziada também o posicionamento para não deixar o Corinthians sair. Olha lá, 45 minutos, o Corinthians agora cismou de quebrar. Olha lá. Alô, Paulinho Ferreira, tá ligado no microfone Bandeirantes. Ele vai terminar o primeiro tempo. O que tá acontecendo? Tá todo mundo saindo. Ele vai quebrar a bola, o Cássio? Isso, Cássio quebra a bola. Temos o toque de bola do time do Corinthians para ser jogando a abertura, vem no meio para Gerson. Mais um. Volta para Gerson. Ele colocou mais um. Vamos, então, com 6 minutos, iremos a 51. A para a volta do toque de bola, tentando descer novamente o time do Flamengo. Aperta o Wesley para o time do Corinthians para ganhar a jogada. Agora, se o Mano tirar só a molecada e não tirar a gente que não tá jogando nada. Cadê o Renato Augusto? Tá em campo? É verdade. Pode pensar no Renato, achar um posicionamento para ele, tirar o Matias. Não tá fazendo nada também o Matias aí, hein? É verdade, mas o Renato tá vendo, tá num lugar privilegiado do campo de jogo, né? Tá assistindo o jogo dentro do campo de jogo. A bola foi junta para o Yuri Alberto em velocidade. Saiu o goleiro Rossi com o pé. O Rossi vem para tirar. O Yuri Alberto aplaude o lançamento aí. Ele saiu da bola, impressão minha. Não conseguiu chegar, 2 zagueiros fecharam ali o caminho do Yuri Alberto. Na sequência o Rossi lança o Bruno Henrique e o Flamengo agora quem ataca. A bola volta com o toque de bola de Gerson. Gerson domina para o time do Flamengo, vai tentar a finta, tenta o toque de bola. O árbitro está parando o jogo, o que ele está fazendo? Fim de jogo. Mas ele não tinha dado mais 1 minuto? Foi a 50? Isso aí, fim do primeiro tempo. 0 Corinthians, 0 Flamengo. Vem aí ele, Alexandre Pretzel de Zaite. Grande abraço, Ulisses. Tua narração foi melhor que o jogo, viu? Parabéns. 0 Flamengo, 0 precisa fazer muito Corinthians. esforço para ser melhor que isso que teve aí mas também. Foi a transmissão bem melhor do que o jogo, né? E o Fábio Santos saindo uma cara fechadíssima, os jogadores do Corinthians também.
Diga lá, meu caro Bruno Migliozzi, o que você tá vendo aí, meu garoto? Olha, Pretzel, o clima dentro do gramado de jogadores meio ressabiados aí, saindo muito quietos do campo, com cara feia, também se aplica à torcida do Corinthians, que não está nada satisfeita com o resultado até aqui e também com o futebol apresentado. Agora o Carlos Miguel conversa ali com o Cássio, pergunta se está tudo bem, porque o Cássio, vale destacar, teve uma dor na perna esquerda ali durante um tiro de meta, e o Bruno Mendes, a gente também relembra que ele saiu no comecinho do jogo, Pretzel, e a piada por aqui é que ele sentiu o pré-contrato com o Flamengo, né? Então o pessoal está brincando aqui em relação a isso, mas saiu lesionado o Fagner no lugar dele, lado do Flamengo, que jogou melhor que o Corinthians também, todos os jogadores já deixaram o gramado. Essa foi boa, sentiu pré-contrato com o Flamengo, já dão como certa mesmo a ida do Bruno Mendes para o Flamengo a partir da próxima temporada. Neste momento o Flamengo é quinto colocado, 44 pontos, 12 vitórias, saldo 7. O Corinthians, 12º, 31 pontos, 7 vitórias, saldo -2. Lembrando que tivemos o melhor jogo da rodada até agora, Goiás 4, Bahia 6, exatamente, 6-4 para o Bahia em jogo realizado na Serrinha. Às 6h30 tivemos Vasco e São Paulo com a transmissão do Rogério Assis, um jogo fraco tecnicamente, 0-0 lá em São Januário. Meu caro Ronaldo Giovanelli, e a tua análise do primeiro tempo, hein? Deu sono? Bom, no estádio até não dá tanto sono, mas no estúdio a gente esperava bem mais de um Corinthians e Flamengo, por toda a história, por tudo que cerca um jogo desse tamanho. Ronaldo, boa noite, Ronaldo. Boa noite, Pretzel. Não deu sono porque o Corinthians deixou o Flamengo estacionar ali na sua defesa, porque o Flamengo estacionou, girou a bola de um lado, do outro, uma hora vinha com a Ayrton, outra hora já passava pro Everton lá do outro lado, quer dizer, a posse de bola e essa bola bem tocada, o Flamengo teve. O Corinthians não conseguiu encaixar um contra-ataque, porque parece que está jogando no contra-ataque também o Corinthians. Agora, a dificuldade que tem com alguns jogadores, esse Matias Rojas aí, meu Deus do céu, ele brigou com a bola o jogo todo e dificultou a vida do Yuri também, que estava tentando brigar, tá brigando diretamente aqui com o Léo Pereira, tentando puxar o time para o ataque, mas a verdade é que o Corinthians tá deixando do jeito que o Flamengo gosta. O Flamengo tá com a posse de bola no campo do Corinthians e tem que lembrar alguns jogadores que eles estão jogando na arena. Teria que ser o contrário, o Corinthians tomar posse do campo da defesa do Flamengo. E isso não acontece pela atitude dos jogadores, que estão acomodados. Essa que é a verdade. Alguns jogadores aqui no campo hoje estão acomodados. E o Bruno Mendes, se não quer ficar, não fica, irmão. Dá linha na pipa, deixa ele embora. Porque ele tá falando, o empresário tá falando que não quer ficar, porque agora ele se tornou o maior lateral da face da terra. Nem zagueiro é. Tá jogando de lateral e acha que é o Bambambam. Então quem quiser jogador comum. Comum. E põe comum nisso. O que mais me surpreende é que tem jogador no Corinthians uruguaio e argentino que eles não dão um carrinho. Eles não chegam, eles não antecipam, eles sempre esperam. O Corinthians perde a bola, volta todo mundo pro campo de defesa esperando o Flamengo. Porque daqui a pouco sai o gol. Por que o Gigante Cássio mais uma vez está brilhante no gol? Porque toda hora a bola está chegando nele, toda hora a bola está dentro da área, toda hora ela está passando na área. Então é impressionante a acomodação desse time. É um time acomodado, esse time do Corinthians. Não, eu concordo plenamente contigo, é um elenco em fim de ciclo. Tem que fazer uma limpa para a próxima temporada. Só fica quem realmente quer correr, quer comer grama. O time do Corinthians é muito passivo, né? Eu gosto do Mano Menezes, a gente se dá bem com ele e tal. Ele assumiu o quê? Ele assumiu o time há 10 dias. Mas o Corinthians está igual ao Luxemburgo, né? É só pegar a bola e lançamento para frente. Vai, corre o Wesley, corre o Yuri Alberto. É muito previsível o time do Corinthians. Você faria alguma mudança para o segundo tempo, Ronaldão? Mas é pra já, esse Matias Rojas já deixa ele no vestiário, já põe ele dentro do metrô e se ele quiser passar pro aeroporto, que vá também. Porque esse lado direito aqui dá pra entrar com o Mosquito, dá pra entrar até com o Romero. Ah, o Ronaldo tá louco. Não, quero ver alguém correr aqui, puxar a bola pra cima da defesa do Flamengo, incomodar o Flamengo aqui. O Léo Pereira abriu a caixa de ferramenta aqui, o Yuri passa, ele senta a bota. E o Daronco parece que é normal. Então tem coisas que você tem que fazer o quê? Ah, o zagueiro tá batendo, eu vou pra cima desse zagueiro, próxima área. E o Corinthians não faz isso. O Corinthians está no campo de ataque, quando perde a bola, recua todo mundo, volta todo mundo pra cima do Cássio. Tudo bem que o Cássio é o que transmite a maior segurança para esse time, mas toda hora você ficar indo lá pra dentro do Cássio, lá, pedindo conselho, não é o momento. Então acho que pode tirar esse Matias. O Renato também não tá tão bem, mas é o cara que pode achar a bola, que essa molecada. Pode achar o Wesley, pode achar o Romero.
Pode até sacar também, é que também ele apanhou demais o Yuri, mas é uma referência ainda. Então a gente não tem um centroavante para tentar colocar aí. E o Flamengo, eu não vou falar do Flamengo, sabe por quê, Prédio? Tá jogando em casa, tá dando tapa do lado do outro, e eles estão discutindo entre eles que quem vai chutar pro gol. Essa que tá sendo a briga no Flamengo aí. Muito bom, Robson, Cavicchiani, contrataram o Matias Rojas para jogar só em 24, não é possível, realmente até agora ele não fez nenhuma grande partida, estreou bem contra o América Mineiro e só. E eu, Ronaldo, você que já foi jogador, eu te respeito demais a toda a tua trajetória, mas com 30 anos de jornalismo, tem 3 times no Brasil que quando não dá na técnica, ou não dava o Rafael Palmeira, ganhavam na raça, sempre foram reconhecidos, com qualidade, viu? Flamengo, Corinthians e Grêmio. Que quando não dava na bola, ganhavam na raça, na pegada. Esse time do Corinthians é o time mais lento e mais, mais entregue dentro de campo. Preguiçoso. Preguiçoso, é uma boa. É um time preguiçoso, é o time mais preguiçoso da história do Corinthians, esse time. Eu já vi times bem limitados tecnicamente do Corinthians, muito melhores na raça, na entrega e na atitude, chegarem muito mais longe em muitos lugares. Impressionante como esse time é lento e preguiçoso. Esse é um bom adjetivo, Ronaldo. 9h56 é o intervalo Bandeirantes, daqui a pouco o segundo tempo, quem sabe um segundo tempo melhor, de Corinthians 0, Flamengo também 0. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança.
Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quem leva o jogo de hoje? Quem vai fazer a limpa dos campeonatos deste ano? Ganha o Timão ou o Verdão? Viu? Você vive apostando. Então vem pra Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. E agora eleita a melhor provedora pelo Sigma Awards. Faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Bandeirantes. 10:01, intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes para Corinthians 0, Flamengo 0. Meu caro Enzo Ortega, estamos revendo os gols, né? Já vi umas 20 vezes, né? Porque um jogo que tem 10 gols é legal. Bahia 6, Goiás 4. Em Goiânia, na Serrinha. Diga lá, meu caro Ortega, os seus destaques. Vamos lá, Pretzel, com esse jogo que você bem destacou de Goiás e Bahia, jogo de 10 gols, com esse jogo o Goiás ele foi para a zona de rebaixamento para a 18ª colocação com 27 pontos, mas o detalhe é que o Santos, que também entrou na zona de rebaixamento, também está com 27 pontos. O único que está se salvando por causa do saldo de gols é o Vasco, que também com 27 pontos, mais na 16ª colocação. O Bahia, com a vitória, foi a 28 pontos, atualmente na 15ª colocação. O Corinthians vai entrando na Sul-Americana na 12ª colocação com 31 pontos. O Flamengo com 44 na 5ª colocação, viu, Pretzel? Amanhã teremos uma tarde cheia de Brasileirão Série A, com às 4 horas da tarde Fluminense e Botafogo, Palmeiras e Santos com transmissão da Rádio Bandeirantes, e teremos Grenal. O Inter recebe o Grêmio também às 4 horas da tarde. Depois, um pouquinho mais tarde, às 6h30, teremos Atlético Mineiro e Curitiba. O Bragantino vai até o estádio do Atlético Paranaense e o Fortaleza, após a classificação para a final da Copa Sul-Americana, recebe o América Mineiro também 6h30 da tarde do domingo, finalizando um dia cheio de Campeonato Brasileiro. Pretzel. Muito bom, meu caro Enzo Ortega. Ulisses Costa comanda amanhã Palmeiras e Santos, com o Cláudio Zaidan, com o Gustavo Soler, o Felipe Melo e toda essa equipe, com o Ricardo Capriotti. O Eduardo Duarte, um dos piores times que eu já vi jogar. Eu sou do tempo do Faz-me Rir. Aquele time ao menos chutava em gol e jogava com raça. Os jogadores eram fraquinhos, ao menos tentavam jogar. O Wellington Gueiros, 2 preguiçosos, só poderia estar 0-0. O Rafael, preguiçoso, displicente, tem falta de garra esse Corinthians. O José Geraldo Ziquia Júnior. Fagner até hoje não aprendeu a marcar. Está difícil, Pretz. Está marcando mal, não tem mais força para marcar. Eu concordo com ele. O Carlos Gouveia, cansativo ver o Corinthians. Não vejo a hora do ano acabar. O Will Cascais, o time de 2007 pelo menos corria pra caramba. O de 2023 é uma tiriça danada. E ele tem razão. Só para lembrar que o 2007 foi o time que caiu. Treinado pelo Carpegiani, esse time chegou a liderar o brasileiro por 4 rodadas. E ganhou de alguns times grandes, sim. Me lembro, ganhou do Cruzeiro, ganhou de outras, ganhou do São Paulo, dentro do Morumbi. E olha, e criava mais do que esse time aí. Aquele time tinha o Clodoaldo de centroavante. Ele finalizava mais que o Yuri Alberto. É um negócio realmente impressionante. O Ronaldo, está repercutindo demais aqui o nosso debate, que esse time é o time mais preguiçoso da história recente do Corinthians. É um negócio realmente impressionante. Meu caro, a chance que teve também, né? Esse time teve a chance, tudo bem. Teve a chance de pelo menos mudar a chavinha com a sua torcida.
Porque você enfrentar o Flamengo, se enfrenta no Maracanã o Flamengo jogando desse jeito aí, o Cássio tem que tá dentro da geladeira, tanta pancada que ele ia tomar aí. E é isso que o Corinthians tem que ver, porque o Corinthians jogando em casa sempre foi uma máquina de espremer o adversário. Agora tá com preguiça. A gente vê os jogadores que nem esse Matias, não pode ser, o cara não é possível. A gente que jogou um pouquinho de bola, a gente olha e fala, pô, não é possível o cara dar um piquezinho. Tem sangue, né? O cara não tem sangue, cara. Correr um pouco mais, tentar achar o companheiro. Aí você olha pro Yuri Alberto, da bola mastigando a canela dele, brigando, ele tá dando tapa no zagueiro, o zagueiro tá dando tapa nele aqui. Ele tá fazendo a dele, mas tá sozinho. E o Cássio toda hora querendo sair jogando também, o Cássio também gosta de tomar bolada, porque se eu tô jogando hoje, eu já falava pra todo mundo sair no meio de campo e quebrava essa bola aqui, pra vir brigar no campo do adversário, espremendo o adversário, jogando com a nossa torcida. É assim que funciona, quando você joga com a sua torcida, você tem que pressionar o time adversário. Ronaldão, né? Juliano vem, hein? Eu tenho a imagem da TV, da saída dos vestiários. Vem vindo o Juliano e no Flamengo, meu caro Bruno Milhões, só pra te ajudar, isso é uma transmissão em conjunto, é claro, o Flamengo parece que não mudou, tem um bolinho ali dos atletas, só o Davi Luiz está conversando com os colegas. Mas no Corinthians, Juliano vem sem agasalho, o número 20, meu caro Bruno Milhões. Algum destaque do que você está vendo aí, Brunão? Olha, Pretzel, como você destacou, ninguém voltou ao gramado ainda, a não ser o goleiro Rossi do Flamengo, mas gostaria de dizer que na sequência da segunda etapa, o Arrascaeta deve entrar, a tendência é essa, porque o jogador volta de lesão hoje, está recuperado e aí está fazendo um controle de carga, por isso não começou entre os 11, mas deve ser opção aí para o Mário Jorge na sequência da segunda etapa, no momento em que o Corinthians entra e Juliano já está entre eles. Webmaster, perfil do Webmaster, vários jogadores em fim de contrato e sabendo que não serão renovados, sem compromisso, é verdade. Sai Renato Augusto. Já deveriam estar afastados. A Maiara Furlan diz que é disparado o time do Corinthians, o mais preguiçoso da história do clube. O Marques Souza, esses caras não têm brio, é a expressão do fracasso. Cara, a torcida muito revoltada, Ronaldo. Renato Augusto sai, jogou mal também, e entra o Juliano, meu caro Ronaldo. Eu achei que ele ia vir com o Romero no lugar do Matias para tentar espetar mais com o Wesley e também com o Romero aberto, ou o Mosquito aberto, e aí apareceria o Renato Augusto, né? Mas a ideia que eu tenho também do Mano, acho que o Mano também tá pensando no empate. Só pode ser, porque para colocar o Juliano para dar um passe para frente, ele tem que dar pelo menos 15 para trás, Pretzel. Ulisses Costa, 0-0, Corinthians e Flamengo. Boa transmissão, Ulisses. Vai começar o segundo tempo do jogo. Legal, Pretzel volta com o apito final no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vai começar o segundo tempo do jogo. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Apito o árbitro Pedro, toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola, tenta ser o jogador, vem pro toque, curtindo no setor intermediário. O time do Flamengo, abertura do campo de defesa com Rossi. Rossi domina do campo de retaguarda para sair jogando. Ele tenta o toque de bola, levanta a frente, vem de cabeça para tirar o perigo de qualquer maneira. Vem para cortar Fagner, quica na intermediária, toca na bola. O time do Corinthians sai jogando Moscardo. Ele prendeu para Rojas, abriu pro toque de bola de Fagner lá atrás com Cássio. Cássio domina para o time do Corinthians para sair jogando. E o melhor lugar para você assistir os jogos do Corinthians, você sabe, é no Camarote Fielzone. Camarote Fielzone, www.camarotefielzone.com.br. Música, muita comida, muita música para você no Camarote Fielzone. Do rei dos camarotes, o Léo Riso. A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando, vem para o toque novamente. Aqui Corinthians e Flamengo, placar do jogo 0-0. Bola volta, campo de defesa com Maicon, que sai jogando no seu campo de defesa. Lateral para o time do Corinthians, bater pelo campo de retaguarda. Manual do toque de bola contigo, desce o time corintiano, vem com Cássio. Cássio domina, eu quero você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Vanessa Cardoso, tá ligado em Joanópolis, obrigado. Itapeva, curtindo o Solzaço, Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, vem Corinthians, domínio do campo de ataque pelo setor de esquerda. Abre o compasso, cruzamento, vem na segunda trave pro Yuri Alberto, pra ninguém. Wesley meteu a bola, ela subiu demais, foi embora para a linha de fundo, tiro de meta Flamengo. Mas foi muito bem o moleque Wesley nesse lance, deixou para trás o charadeiro lateral do Flamengo com um drible de calcanhar, fez o cruzamento que por muito pouco não alcançou o Yuri Alberto. Corinthians vem para o campo de ataque no início da segunda etapa. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem torcedor brasileiro, obrigado Shaitan, tá ligado, Shaitan Lelis, curtindo o som Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência, do meio do campo de defesa, recolhe do campo de retaguarda, vai para a quinta, o toque de bola contigo no
setor do meio de campo, é perto do time do Flamengo, já domina do campo da retaguarda, vai tentar o toque de bola pelo setor de esquerda, abriu curtinho na intermediária, domina o Flamengo, vem pro toque, Coutinho com Ayrton Lucas volta no campo de defesa, abriu jogada com Fabrício Bruno, prendeu para a direita no campo de ataque para Everton Ribeiro, ele cutuca, dá o tapa na bola, já domina pelo comando do Wesley, tenta passar o Wesley do Corinthians, vem para marcar o Fábio Santos, aperta a bola, volta no toque de bola, Coutinho na intermediária, já domina o time do Flamengo, tentando Everton Ribeiro, girou, abriu jogada no comando de ataque, vem para tirar do time do Corinthians, a abertura foi feita à frente do comando de ataque, tenta descer o Moscardo, erra o toque de bola, a bola volta pelo setor de esquerda, é com Ayrton Lucas, prendeu pro time do Flamengo, vai pra frente, deu tapa na bola, passou na linha de fundo, cruzou na boca do gol, Cássio pega, larga, pega o goleiro do Timão. E tinha o Pedro fechando esse lance. Cássio é quem salva o time do Corinthians e mais uma vez dá uma bronca nos zagueiros que não fecharam o cruzamento para Ayrton Lucas. E agora manda a bola lá pra frente, e Timão no ataque com Juliano no lugar de Renato Augusto. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, vem com Juliano. Juliano domina o passe de bola. Mas o que é isso, Juliano? Mas o que é isso? Que horror! Olha só, nas costas do Fagner, Bruno Henrique tocou na boca do gol, vai sair um golaço, tocou por sobre o Cássio. Cássio! Espetacular o goleiro do Timão, Fagner ficou, Bruno Henrique saiu na cara do gol, tentou por cobertura, o Cássio vem dando tapa no peito, a bola pega no braço dele, ele mete pra linha de fundo, defesaça do goleiro do Corinthians, evitando o primeiro gol do Flamengo. Na avenida que foi lá no direito defensivo do Corinthians, Bruno Henrique disparou nas costas do Fagner, sai cara a cara e Cássio, gigante, mais uma vez salva a segunda bola perigosa, na sequência escanteio pro Flamengo. Amigo, busto pro Cássio, Ronaldão. E você vê, o Bruno Henrique talvez não fique no Flamengo, mas você vê a canseira que ele dá aí no campo. O cara tem vontade de jogar bola, o Bruno Henrique tem vontade, é diferente, né? Você vê aí? Que coisa! Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bianca tá gritando Cássio, Matos Filho também curtindo com o Maurício Silva. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. 0-0 é o placar do jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Domina o Flamengo no campo de defesa e tenta ser pro jogo. Yuri Alberto vem pra apertar, tenta ganhar, não consegue. E aí, será que a próxima avenida está anotada ou tranquila, viu como você vive apostando, Estrela Bet, jogou, brilhou, a bola volta do toque de bola, tenta descer novamente, o time do Flamengo não consegue, vem para ganhar a jogada, Wesley domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, abriu para Juliano, ele prende para o setor de esquerda, campo de retaguarda, abre para Fábio Santos domina para o time corintiano, dá um tapa na bola em alta velocidade, girou no meio de campo, abertura para Maicon prendeu para a esquerda para Wesley só tem o Yuri Alberto dentro da grande área, deu para trás para o Yuri Alberto, vai fazer o gol, girou, bateu, mas o que é isso? Furou! Mas o que é isso? Furou! Yuri Alberto, ele erra a bola, chuta o ar, a bola passa, é inacreditável! Que jogada bonita do Corinthians, Wesley meteu ali na cara do gol. Ah, Yuri Alberto! O que fizeram com você, menino? Ô, menino! O que fizeram com ele, hein, Ulisses? Porque o Wesley fez a jogada certinha, fez o cruzamento rasteiro na entrada da área e o Roberto se posicionou direito, na hora de chutar a bola pega no pé de apoio, ele se enrola inteiro, para decepção da torcida do Corinthians que se levantava na Neoquímica Arena, perde o gol, Yuri Alberto. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola foi solta para o Yuri Alberto, fica no chão, o árbitro manda seguir. É na volta contigo no setor intermediário, aperta o time do Corinthians, quica no meio de campo, pro domínio, o Yuri Alberto fica caindo no gramado, tira o Yuri Alberto do jogo, gente. E daí que pagou um monte de dinheiro no cara? Tira ele do jogo. Tira ele do time. Pede para ele voltar ano que vem, se preparar. Olha lá, aí o Daronco vai dar amarelo. E vem pro jogo o time do Flamengo. Ah, Daronco. Vai lamber sabão, Daronco. Seu sem vergonha. Um monte de lance assim no jogo. Seu sem vergonha, danado. Um monte de jogo assim, um monte de lance assim. O Pedro deu tapa na bola e se jogou sobre o Veríssimo, dobrou a perna e caiu. Ah, Daronco! Ah, Daronco! Muito músculo, pouco cérebro, Daronco.
E muitas vaias na Neoquímica Arena para o árbitro da partida. Após esse lance, o Lucas Veríssimo toma o cartão amarelo e, inclusive, estava pendurado. Portanto, perde o jogo contra o Fluminense na próxima rodada. O zagueiro do Corinthians, falta perigosa. Na cobrança, Ayrton Lucas também parece que é o Pulga. Ô, Ronaldo. Não, tem coisa que irrita. Você vê a torcida irritada aqui também, porque o Daronco, ele sempre dá uma dessa, né? Ele sempre gosta de deixar o jogo rolar e falar que ele gosta que o jogo... Mas ele sempre usa de um artifício que irrita a torcida dessa forma, porque aconteceu o mesmo lance, ele só dava falta. Agora ele deu amarelo pro Veríssimo, que praticamente não tinha mais o que fazer ali. A não ser, ele não fez a falta para tomar o cartão. Não. É que o Pedro ele toca a bola e se joga. Nem a falta ele fez, é isso aí. Porque o que acontece? Pedro se joga sobre ele. É isso aí. Ah, Daronco. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Teve um monte de lance em cima do Yuri Alberto dos caras, ele não deu nada. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Agora vem o Léo Pereira, o dono do Flamengo, bateu. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Eu tô longe do gol aí também. Mas o que é isso, Daronco? Esses gaúchos, viu? Lá pela volta do toque de bola, tenta o toque de bola, Wesley para ser jogando o toque de forma errada, vem para o toque contigo no setor intermediário, aperta novamente o time do Corinthians, tentava descer a bola, volta, que impressionante o toque de bola do time do Flamengo. Everton Ribeiro ganha a jogada, tentou soltar, soltou a bola, jogada para Gerson, Gerson domina, abriu o compasso, tentou bater direto pro gol, vai ser golaço! Lindo, 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 lindo! Gol! De Gerson, o Juliano erra, o Everton Ribeiro ganhou, o Gerson dominou, puxou para a perna esquerda, o Gil chegou tarde na marcação, escolhendo na hora que chegou, ele dominou e bateu de fora da área, e meteu a bola no ângulo esquerdo do goleiro Cássio, a bola deu na bochecha da rede, Gerson, um golaço na Neoquímica Arena, a competência batendo a incompetência, agora 1 pro Flamengo, 0 para o Corinthians, o detalhe do gol é todo seu, diz aí Bruno Miliazzi. Para fazer cantar os quase 2.000 flamenguistas que comparecem à Neoquímica Arena, uma pintura acontece por aqui, Gerson jogou a bola no ângulo, onde nem o gigante Cássio alcança para marcar pela 4ª vez no Campeonato Brasileiro. O armador do Flamengo foi à frente e resolveu. Passou como quis pela defesa do Corinthians e a bola morre lá dentro. O Mengão tá na frente, 1-0 na Neoquímica Arena. E merece muito mais, bola foi solta para a direita, Rojas perdeu a bola, sai tranquilo, Cássio do gol para fazer a defesa. Segura o goleiro do Timão, Ronaldo. Que presente do Juliano, hein, Ronaldo? Não, e o Gerson avisou. O Gerson falou assim, eu vou bater. Aí o Gil ficou naquela, quer dizer, e deixar um cara com essa qualidade na frente do Cássio, ele vai errar umas 3, e o Cássio vai pegar mais umas 4. Mas essa foi na gaveta. Agora, é um time preguiçoso, e o Juliano também, que entrou, é outro preguiçoso. É um time que a torcida não merece. Debaixo de chuva, não merece esses caras. O time do Flamengo tá dando carrinho no meio de campo com jogadores habilidosos. O Corinthians não, o Corinthians toca para trás. E vai ficar aí numa situação de rebaixamento perigosíssimo o Corinthians, viu? Corinthians que não se liga não, que cai, viu, Ronaldo? O pior, Ulisses, quer saber o pior? Que não tem força. Não tem força nenhuma. Esses jogadores, eles estão entregando nada, zero. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Quantos técnicos passaram pelo Corinthians esse ano? 5. Será que ninguém percebeu que o problema não é o treinador, é o jogador? Porque se passou 5 e não arrumou, eu vou te dizer o negócio, hein? Romero e Pedro. Tá parado o jogo, Fagner faz falta e vai ser amarelado.
Daronco. É isso, derrubou o Bruno Henrique. O Fagner chegou atrasado no lance. O lateral direito corintiano, que não estava pendurado, e manda para a lateral de campo 2 atacantes, o técnico Mano Menezes. Teremos falta do Bruno Henrique no Fagner. Falta do Bruno Henrique no Fagner. Fagner dá o carrinho, Bruno Henrique pula e pisa na coxa do Fagner. Só pra você saber o que aconteceu, viu, Ronaldo? Então, Daronco é uma porcaria também. Daqui eu tive essa visão também, que ele pisa no Fagner e o Fagner toma o amarelo. Então, e a dura que o Daronco tomou do Bruno Henrique no começo do jogo também já diz tudo. Pra mim, esse Daronco não me engana, não. Muito bem, mexeu o Corinthians. 2 mudanças no ataque. Sai o 10, Matias Rojas. Entra o 11, Ángel Romero. Outra mudança, sai o garoto Wesley com a 36. 27, o também garoto Pedro já está em campo. E aí, Ronaldo, vai pra cima. Ele tem que ir pra cima, mas com o Juliano tocando a bola pra trás no meio de campo. Por isso que eu falei que tinha que continuar ainda o Renato Augusto. Porque o Renato Augusto, ele pifa a bola entre os zagueiros. Ele tenta fazer o time jogar. Agora o Juliano, ele tocando pra trás. É isso que atrasa o Corinthians também. Motorista parceiro da 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo 99. Aqui tá parado, o jogo tá marcado novamente. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, tiro de meta para o Timão cobrar. Peças para o carro, moto ou caminhão, chega mais porque é Nakata. Nakata e tudo azul pela frente. O tempo não para, Bandeirantes marca para você, torcedor brasileiro. 13 minutos de bola rolando, 13 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Neoquímica Arena, Corinthians 0-1 para o Flamengo, um golaço do Gerson. Na Bandeirantes, quem fala é você, Ortega. Amanhã às 6 horas da tarde, o Criciúma recebe o Vitória pelo Brasileirão Série B, Ulisses. Bandeirantes. A bola volta no toque, ele bola contigo novamente, recolhe pelo comando de ataque, vem pra frente em cima da marcação, tá parado o jogo. Tá marcada a falta. É falta pro Flamengo no Gerson, é isso? Não, será cobrado do lateral? O Gerson ficou sentindo, depois do tiro de meta. Chegou a furar a chuteira dele. Tá caído ali o Gerson, ele que já caiu 3 vezes durante o jogo, a equipe médica já entra no gramado, a tendência é que seja substituído. O Mário Jorge já deve estar demorando para trocar o Gerson em campo, que está no sacrifício após o gol, deve sair aplaudido pelos quase 2.000 torcedores do Flamengo que comparecem na Neoquímica Arena. É verdade. Ele acabou chutando o calcanhar ali, ele chutou a sola da chuteira do calcanhar do Fagner e ficou sentindo ali o Gerson. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entra em Campos Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Você ligado no futebol Bandeirantes. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mas diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou o visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. A bola já volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Aperta o time do Corinthians para ser jogando no seu campo de defesa. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola, tenta descer, vem para Maicon. Maicon prende o lance, abriu para o toque de bola de Fagner. Fagner para Gil. Gil domina para o time corintiano, tentou descer pelo setor de esquerda do campo de ataque, faz o break em cima da marcação, tenta o toque de bola, recolhe, tenta o toque, o time do Corinthians, Juliano tenta ser jogando, ele domina para o Corinthians novamente pelo setor de esquerda com Maicon, abre na ponta, soltou jogada para Fábio Santos. Fábio Santos domina para o time corintiano, tenta enfiar a jogada para o comando de ataque, tenta o toque de bola, Romero pediu, invertida a bola pelo setor de direita, na direita, mata no peito o Fagner, ele domina para o time do Corinthians, tenta o cruzamento, levantou na segunda trave, vem para o toque de cabeça, o zagueiro vem para tirar, a bola volta, Romero tentou chegar, tenta descer o time do Flamengo, a bola foi solta à frente do comando de ataque, em velocidade as costas do Fagner, já ficou, Bruno Henrique ganhou, deu tapa na bola, vem Gil para proteção pro Timão, ele protege a bola, Cássio vai sair para pegar. Soberano Gil no lance, num belo lançamento de Everton Ribeiro, Bruno Henrique deixou de novo, Fagner comendo poeira, no momento em que 2 jogadores se posicionam para entrar em campo, Arrascaeta e Gabigol, os 2 daqui a pouco no Flamengo. A bola volta no toque, ele para tenta descer o time do Corinthians pelo setor de esquerda, campo de ataque, a bola foi solta para Romero. Romero domina para o time corintiano, vem para finta em cima da marcação, tenta o toque, ele abriu para Fábio Santos, ele vai para o cruzamento em cima da marcação, Wesley tira dele. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Você é a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Agora a batata vai assar, papai! A batata vai assar, papai!
vai assar por conta de 2 alterações, hein, Ulisses? De Arrascaeta, o cara que fez o gol do título do Cruzeiro aqui na Neoquímica Arena em 2018, inclusive o técnico era o Mano Menezes, entra com a 14 em lugar do Gerson, camisa 20. Também tem troca no ataque, sai Pedro com a 9, Gabigol em campo com a 10. E aí, Ronaldo? E aí que ele vai jogar centralizado e o próprio Gabigol jogando em cima na direita aqui em cima do Lucas Veríssimo. Aí que vai ser o desespero do Corinthians, porque quando o Flamengo roubar essa bola agora, vai ter muito mais qualidade e a perfeição do Arrascaeta tem que tomar cuidado, alguém tem que encostar nele. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. A bola volta com o time Corinthians, tenta o toque, levada pelo setor de esquerda, prende o lance, curtiu novamente Pedro. Domina para o time Corinthians, abriu para a direita no campo da retaguarda com Moscardo, ele prende o lance, tenta girar no meio de campo, abre para Veríssimo, dá o tapa para escapar para a marcação no primeiro, já desce Veríssimo, enfiou para Juliano em alta velocidade, ele tem dificuldade para correr, o Juliano vem para tocar na bola, afasta o Wesley, tirando ali lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o Timão cobrar, se posiciona lateral, cobrado bem para Fábio Santos, ele domina para o time corintiano, não tem opção de jogo, não ser Veríssimo, abre para Veríssimo que sai jogando, Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro, é na volta do campo de defesa para sério jogando o time do Corinthians com Gil, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, o tempo da Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no tenda. Vem Romero, ele tenta o cruzamento, levantou na boca do gol, bola voltou para Pedro pelo setor de esquerda do campo de ataque. Vai para a finta, puxou perto da esquerda, cruzou, levantou, tentou Juliano tocar de cabeça, não consegue, volta para Romero. Ele domina para o time do Corinthians, já foi empurrado pelo Everton, protege Romero, vem para a finta, tenta o toque de bola, puxou perto da esquerda, vai para o drible, ganha escanteio. Everton Ribeiro toca na bola, põe para escanteio para o time do Corinthians, Mapeira. Tá parado o jogo, escanteio para o Timão cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E vem pra bola, e vem pra cobrança de escanteio, o time do Corinthians, Maicon. É pelo setor de esquerda, campo de ataque, escanteio para o time do Corinthians bater, Maicon vem pra bola. Partiu, perde a esquerda, levantou, na boca do gol, subiu de cabeça, vem pra cortar o perigo, tira de qualquer maneira, Léo Pereira. A bola volta com o time do Corinthians que domina pelo setor intermediário. Você ligado no microfone, Bandeirantes, tenta o toque de bola, abertura, vem pelo comando, tentou Maicon chegar na bola pro domínio, não ontem. Não ontem mesmo. Porque é fraco. Pode ir embora para a Europa, voltar, viu? É isso, o Michael que está emprestado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, é um dos caras cotados para deixar esse time, não só ele, né, Ulisses? O Fábio Santos já falou que não deve continuar, também o Gil tem o contrato se encerrando, são quase 10 jogadores com o contrato se encerrando ao final da temporada, inclusive o Renato Augusto saiu no intervalo, situações para o Corinthians resolver nessa data FIFA. A bola volta no toque, para o domínio do time do Corinthians, tenta Moscardo, finta, chapéu no primeiro domínio, bate pro... Mas o que é isso, Moscardo? Mas o que é isso, Moscardo? Que chute excelente, deu um chapéu em cima do Eric Pugo. Meteu o pé na bola, tirou 20 litros e chutou o Bardi. E aí, Ronaldão? Ele fez tudo perfeitamente no meio de campo, deu chapéu, saiu tocando. Aí quando o time do Corinthians conseguiu descer com 3 atacantes, ele tentou rifar. Mas é garoto e vai saber o momento certo de tocar e de rifar a bola. Olha lá o Flamengo já encurralando o Corinthians e cobrando tiro de meta para não correr risco, Ulisses. É isso aí, dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na CB Capital, invista com a maior corretora independente do país, acesse cbcapital.com.br/bandeirantes e domina o time do Corinthians para ser jogando no meio de campo, houve a falta, o árbitro mandou seguir, domina o time corintiano, tenta tirar a volta para o comando de ataque, nova falta, o árbitro para o jogo, agora e marca, em cima do Pedro, pela direita, falta para o Corinthians, Mapera. E é o Thiago Maia que acertou o Pedro em cheio, dessa vez não deu amarelo, Anderson Daronco, chegou firme o volante do Flamengo, que ficou caído depois do choque, agora tá ali abraçando os jogadores do Corinthians, vai sair, Corinthians com mais uma falta para cobrar, mas perde na Neoquímica Arena, 1-0 Flamengo. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido, abra sua conta na CB Capital e invista com a maior corretora independente do país, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Parece até que o Gerson perdeu ali a unha do dedão, hein? Eita! É, tamanho pisão que ele tomou.
Tá parado o jogo. O Preston só come a falta pelo setor de direito do campo de ataque. Você vem comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Levantamento na boca do gol. Recuo de cabeça do Veríssimo. Para o Rossi que sai do gol para fazer a firme boa defesa. Motorista parceiro. Na 99 você conta com pacote de ganhos exclusivo 99. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere 22 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Corinthians 0, Flamengo tem 1. Vem pro jogo o time do Flamengo, bola foi solta, frente Rossi vai bater pro gol, tentou tirar, apertou e o Roberto tentou ganhar. Rossi trava e põe para fora. O Yuri Alberto quase chega e o Rossi tentou cavar uma falta muito malandra, hein? É isso, na hora do choque com o centroavante do Corinthians, que briga até o último instante, coloca essa bola pra fora. O Rossi fica caído, brigando por uma falta. O Anderson Daronco não deu, lateral pro Timão, que ocupa o campo de ataque. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário, aperta na marcação, o time do Corinthians domina pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, ele vem para finta em cima da marcação, no primeiro tempo o toque de bola, volta contigo no meio de campo, já domina novamente no campo de retaguarda, o time do Corinthians para ser jogando com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil, vem pro jogo, Everton Ribeiro domina pro time do Flamengo, vem pro toque de bola, chega para afastar a zaga corintiana, a bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola, vem para brigar Pedro na dividida, ganha lateral. Espera um pouquinho. Como ele dá lateral pro Flamengo? Se o cara chuta a bola, o cara tá virado, a bola sai para onde estava virado o jogador do Flamengo. Tocou no jogador do Flamengo para sair, impossível tocar no jogador do Corinthians. Nossa. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entrem-se dos fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Ó, vou dizer uma coisa para você. O mentiroso vai assumir o Flamengo. E nesse momento o Flamengo está ficando 6 pontos atrás do Botafogo, com muito campeonato para rolar ainda, hein, Ronaldão? E se colocar o Daronco todo jogo para apitar o jogo do Flamengo, pode ir longe, hein? É futebol da Bandeirantes, mas diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou visitante, viu como você vive apostando, Estrela Bet jogou, brilhou, a bola já volta no toque de bola contigo no setor de meio de campo, domínio do campo de retaguarda para sair jogando, tenta o toque, time do Corinthians pela esquerda com Pedro, ele ganhou o lance, inverte a jogada, tentou para Romero, Wesley vem para tirar, Pedro toca na bola, ganha com vontade o garoto, ele sai jogando no campo de defesa com Veríssimo domina para o time do Corinthians, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, a bola falta no toque de bola do Pedro, tentou escapar da marcação, não consegue, no bate-rebate vem para tirar o time do Corinthians, ganha a jogada pelo setor de esquerda para Romero domina para o time corintiano, já passou Fábio Santos, ele limpa o lance, puxou, perna esquerda, cruza, levantou no boca do gol, passa por todo mundo, ninguém do Corinthians lá na direita, e o Alberto fica de joelhos, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com, você ligado na Bandeirantes. Ronaldo, o jogo! O jogo com o Flamengo continua com posse de bola, invertendo as jogadas, e agora com a Arrascaeta vai melhorar a qualidade. Agora o Corinthians no bumba meu boi, né? Se perdendo, entrou o Romero tentando alguma coisa na linha de fundo, pelo menos agredindo um pouco mais, mas o Flamengo continua comandando, Ulisses. A bola volta com o time do Corinthians. Gil tenta ser jogando domínio pelo campo de defesa. Vai tentar o toque de bola Coutinho pelo setor intermediário. Aperta na marcação, tentando o Timão. A abertura vem da esquerda com o Romero. Romero domina para o time do Corinthians. Vem para a finta em cima do marcador. Esqueceu a bola. Perde o lance. Romero, mas ganha lateral. Lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Lateral comparado para Fábio Santos. Fábio Santos já domina do campo de retaguarda. Vem para a finta em cima da marcação. Novamente Coutinho no setor intermediário. Aperta novamente o time do Corinthians. Tenta descer. Vem com o toque de bola de Juliano. Juliano prende o lance, tenta o levantamento para o comando de ataque, abriu para Moscardo, Moscardo já prende no campo de defesa, abriu jogada para Veríssimo, Veríssimo para Gil, Gil domina no campo de retaguarda para o time corintiano, ele tenta esticar a jogada no comando de ataque, Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro, domina o time do Corinthians, tenta descer, você ligado no microfone Bandeirantes, a abertura vem à frente no comando de ataque, já prende Juliano, ele toca a bola na direita, abre a jogada com Fagner, domina para o time do Corinthians, tenta enfiar no comando de ataque, toque errado novamente Pedro, aperta na marcação,
marcação, Moscardo vai pra cima, tenta ganhar, são 3 do Corinthians. Ele aperta, ganha, perde na sequência, tá parado o jogo, marcada a falta. Pela direita pro time corintiano bater. Falta de Arrascaeta, que entrou na segunda etapa e acertou o garoto Moscardo, que segue caído no gramado. Por trás, né? Pois é, tá com a mão na perna esquerda. E cadê o cartão, hein? Segue sem cartão, apenas um cartão até agora para a equipe do Flamengo. E o Moscardo ainda não levanta, está caído faz bastante tempo. Quem sabe mais uma alteração do técnico Mano Menezes. Por isso que eu falo, Ulisses, que o Flamengo pode ir longe, que levar o Daronco para todos os jogos e fazer o que ele está fazendo aqui na arena, sem medo, sem cara de pau. Ele é cara de pau para não dar amarelo pro Arrascaeta num lance desse aí, no mínimo. Vai ter que trocar, viu? Já sinaliza os jogadores do Corinthians que não vai conseguir Arrascaeta seguir. pegou o tornozelo dele, só isso. Tô falando. E o VAR, cadê o VAR? O VAR é todo flamenguista também? Absurdo, hein? No mínimo aí amarelo. E tá caído. O Moscardo vai deixar o campo de jogo pelo carrinho que deu de Arrascaeta. Ó, se eu sou árbitro de futebol, o cara machuca desse tanto, vai deixar o jogo? Mas ele vai dar amarelo pro Arrascaeta? É, ele vai dar amarelo eu vou rever minha posição no campo de jogo. Ou não, tô errado. Ele não vai fazer. Não deu amarelo. Não deu? Não deu. Ele é um pipoca, esse cara, é um árbitrozinho. Árbitro. É falta pro time do Corinthians bater pela direita, se posiciona para a cobrança, Fagner pela direita, levantou na boca do gol, Veríssimo de cabeça pro meio, tentou tirar Gerson Gil, assiste o jogo de perto, afasta o zagueiro, tira lateral pro Timão bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, manual pro time do Corinthians bater, Fábio Santos vem para a cobrança, placar do jogo continua, placar de Corinthians e Flamengo, 1-0 pro time do Flamengo, Flamengo vence o jogo, o tempo da atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa e comércio, com muita qualidade, economia em todos os produtos, tempo da atacado, Juliano que armou o contra-golpe no gol do time do Flamengo, domínio do campo de ataque, soltou, é para Fagner, tentou o toque de bola no meio, Veríssimo, bandeira marca o impedimento. Tava à frente ali o zagueiro do Corinthians que tentava colocar essa bola no meio da área pro Yuri Alberto, a bola acabou sendo interceptada pela zaga do Flamengo, mas apareceu bem o Lucas Veríssimo quase como um centroavante, tava um pouquinho à frente, no momento em que Felipe Augusto aparece por aqui, vai entrar o centroavante da base do Timão. É lógico, o Yuri Alberto tem que ser banco dele. O Yuri Alberto tem que ser banco dele. E o Biro? E sai o Moscardo, 44, entra Felipe Augusto com a 41. Quem saiu? Gabriel Moscardo, que nem voltou, né? Ele saiu lesionado. A pancada que ele tomou que o juiz não deu nem amarelo, tirou o menino do jogo. Felipe Augusto, que número? 41. Muito bem, 41. É isso aí, Ronaldo. Você tá certo, Ronaldo. Ué, a gente viu aqui, tem que ser a mesma medida, por isso que a gente não vai falar de como seria a regra. Ah, vamos debater a regra, vamos ler a regra. Pra quê? Se o VAR não chama e o juiz dentro de campo só dá falta pra um lado e amarelo pra um lado. Aí é brincadeira, né, velho? E vem pro jogo, o Yuri Alberto é um cai-cai danado também. Não, mas é um cai-cai danado. Aí na sequência, falta no Douglas! Do violentíssimo Léo Pereira, que tem carta branca no árbitro para bater o jogo todo. É o que está aparecendo, porque não tomou cartão amarelo, mais uma pegada firme em cima do jogador do Corinthians. Agora posicionado para uma falta lateral, todo mundo dentro da área, daqui a pouco mais mudanças. Não, daqui a pouco não, agora vai parar o jogo, sai Thiago Maia com a 8, para a entrada do Vitor Hugo com a 29 na equipe do Flamengo. Também vai entrar por ali o Mateuzinho, camisa 34, deve tirar ali o Wesley, lateral direito 43. Mas dá uma olhada nisso, o Bandeira ainda não chamou, o Daronco quer que mude, porque é para segurar o jogo, ele quer que mude. Sai 43 Nunca Wesley. Vi isso, velho. É isso, entra o 34 Mateuzinho. Também sai o 8 Thiago Maia, entra o 29 Vitor Hugo no Flamengo. Quem autorizou, quem parou o jogo para mudar foi o Daronco. Ele falou, não, pera aí que essa bola vai vir pra área, vamos mudar primeiro para posicionar o Flamengo dentro da área. Ó, isso aqui é uma palhaçada que esse cara tá fazendo aqui, velho. Que é isso? Eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que o Corinthians vai empatar o jogo. Vem falta, partiu pra bola, levantou. Fagner tira o zagueiro, a bola vai embora para a linha de lado. Corinthians pressiona o Flamengo. Tem que tomar cuidado com o contragolpe. Na hora de fazer a troca do fluido de radar e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem pro jogo, o Corinthians, bola foi solta para Fábio Santos. Bateu pro gol, é pênalti! Penalidade máxima
Bola pro Corinthians. E olha só, o Léo Pereira tomou amarelo. Aleluia! 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 O Léo Pereira tomou amarelo. Penalidade máxima do chute do Fábio Santos, que em direção ao gol pro Corinthians bater. Na blitz do Corinthians, primeiro numa tentativa de finalização pelo lado esquerdo com o Lucas Veríssimo. A bola sobra na entrada da área, o Fábio Santos finaliza e pega no braço de Léo Pereira, que estava no marca do pênalti. Intercepta o chute do Corinthians, sem dúvidas Daron com a ponta, marca da Cal, pênalti pro Timão e ele mesmo pega a bola. Fábio Santos deve pra cobrança. Tô falando que o Corinthians tem a chance de empatar. Ligado no microfone Bandeirantes, um forte abraço pro meu amigo grande Big Dog. Agradecer a rapaziada do Portão 5 Pizzaria aqui no Morumbi, Portão 5, a melhor pizza de São Paulo. Ligados no futebol Bandeirantes, obrigado rapaziada. Alô Duda, alô Rogério, feliz demais o Rogério. Daico Douglas, toda a rapaziada lá no Portão 5, a melhor pizzaria aqui da região do Morumbi pra você. Tá parado o jogo. Chegou aí então, hein? Chegou aí, hein? Chegou faz tempo. Os caras toda hora mandam, é impressionante. Agradecer aqui, né? Certo. Tá parado o jogo, tá marcado o pênalti pro time do Corinthians bater. Fábio Santos vem pra cobrança, Corinthians tenta o gol de empate. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos. Pelo menos esse pênalti do Léo Pereira deram, porque na Copa do Brasil, hein, Ronaldão? O lance foi igualzinho. Não tem como, né? O Daronco tava bem próximo. Eu não sei como ele deu amarelo ainda pro Léo Pereira. Eu acho que vai ter uma reunião depois, hein, do jogo. E lá era a final do campeonato, hein? O ano passado da Copa do Brasil era a final da competição. Léo Pereira meteu a mão na área, na bola, ninguém não deram o pênalti. Corinthians empatou com o Flamengo no Maracanã e foi para os pênaltis a decisão. Olha o que é o futebol. Vem pra cobrança. Lembra isso segunda-feira do jogo aberto pra falar pra aquele mal acabado lá. É bola pro time do Corinthians bater pênalti. Vai Fábio Santos na bola. Pênalti para o Timão. Bateu! Gol! Do Corinthians! Fábio Santos batendo pênalti para o Timão para empatar o jogo na Neoquímica Arena. Agora um pro Corinthians, um pro Flamengo. Com emoção maior do futebol e essa emoção, Fábio Santos, que você proporciona a torcida bicampeã do mundo, a torcida corintiana. Na Bandeirantes, quem dá o detalhe do gol é teu, diz aí. Segura essa emoção. Segura esse microfone. Bruno Migliozzi. E quanta emoção na Neoquímica Arena para comemorar esse gol do Fábio Santos, o rei dos pênaltis do Timão. Na marca da Cal, deixa com ele. Já marcou 34 vezes em campeonatos brasileiros. É a quarta vez nessa temporada. O cara resolve para o Corinthians em sua última temporada vestindo a camisa do Timão. Segue sendo decisivo. Fábio Santos, camisa 6, deixa tudo igual na Neoquímica Arena. Corinthians empata contra o Flamengo. 1-1, Ulisses Costa. 1-1 para você no microfone Bandeirantes da CM Capital. Você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. E aí, Ronaldo, 1-1, jogo empatado. Não falei que ia empatar, Ronaldo? Você tem uma boquinha, Bibedo, que caprichou, hein, dessa vez. E o Corinthians acabou fazendo esse lance no pênalti, mas precisa marcar, precisa correr, precisa se entregar. A torcida está entregando mais uma vez e esse time precisa entregar para essa torcida. E vem para o jogo do Minas-Genco, o toque de bola contigo, Bruno Henrique, domina para o time do Flamengo, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, o lançamento foi feito na boca do gol, Cássio sai para pegar, segura o goleiro corintiano para fazer a defesa e sai no jogo do campo de defesa, amortecedor com qualidade, líder de suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque HG Nakata, amortecedor, a bola volta, o toque de bola para cima, jogando contigo no setor intermediário, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta na marcação, a bola está saindo em lateral para o time do Flamengo, batendo pela direita do campo de defesa, lateral para o time do Flamengo cobrar, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir, 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. E
domina pelo setor de esquerda, quebra-ataque. Bruno Henrique passou pelo cone chamado Fagner, bateu pro gol, passa a esquerda, vai embora para a linha de fundo. Repito para você, Neoquímica Arena, 1 Corinthians, 1 pro Flamengo. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, Ortega. Hoje mais cedo tivemos o jogo com 10 gols. O Goiás perdeu em casa pro Bahia de 6-4. Com esse resultado, Bahia vai para a 15ª colocação com 28 pontos. Já o time da casa fica na 18ª colocação com 27 pontos, Ulisses. E vem pro toque de bola, Pedro ganha a jogada para o time do Corinthians, liga a jogada para o comando de ataque, 20 mão, Romero, escapa da marcação no primeiro tempo, toque de bola, pode soltar na direita, ninguém aparece, apareceu Juliano, capricha, Juliano bateu pro gol, nas mãos do goleiro. Rossi sai para fazer a defesa. No bom lance do Romero pelo lado esquerdo de campo, deixou para trás o Mateuzinho, acabou de entrar, tá gelado o jogador do Flamengo, o Romero se aproveita, dá no Juliano e finaliza sem dificuldades para o goleiro Rossi, no momento em que temos a divulgação de público e renda, 40.537 corintianos por aqui, para uma renda de R$ 2.629.857. E vou dizer uma coisa para você, caiu o mundo em São Paulo de chuva e mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena. Essa torcida merece muito respeito, sim senhor, hein, seu Ronaldo Giovanelli, você que tanto a conhece. Você só precisa entregar raça, amor, carinho nessa camisa, que o resto acontece, que a torcida faz acontecer, Ulisses. A bola volta do toque de bola, Everton Ribeiro domina para o time do Flamengo, ele tenta o toque curtido no setor intermediário, abriu jogada para o comando para Gabigol, deu para trás, vem a pancada para o gol, vem para travar a zaga corintiana, a bola volta pelo setor de esquerda, aperta na marcação, o Ilho Alberto ganha para o time do Corinthians, tenta ser o jogador no campo de defesa, ele rasga a bola para o comando de ataque, vai para cima da marcação, tenta chegar novamente Felipe Augusto, ele aperta para o time do Corinthians, bola volta do toque de bola curtido na intermediária com Léo Pereira, domina no campo de retaguarda para sair jogando, e o jogo, Ronaldo, melhorou. Esse gol acendeu também o Flamengo, que vem para cima do Corinthians no toque de bola, que esse é o plano do Flamengo, com toque de bola, eles se movimentam bem, jogadores com muita qualidade, e o Corinthians agora, acho que está começando a ouvir os jogadores, ouvir a torcida, porque estão com raça, estão correndo, estão tentando pelo menos disputar a jogada, né, Ulisses? É a molecada, Ronaldo, a molecada que sonha em vestir a camisa do Timão. É isso que funciona, Ronaldo. Funciona, a molecada funciona. Então você tinha que ter o maestro aí, no caso, o Renato Augusto. Por isso que eu achei um desperdício tirar o Renato Augusto e colocar o Juliano, que só tá dando passo para trás. E na hora que vai também tentar finalizar, refuga. Então o Mano tem que repensar nessa equipe, junto da molecada, colocando um cara experiente para rifar essa molecada, colocar essa molecada em condição de gol, colocar o próprio Yuri, insistir nele. Já que ele tá aqui e vai continuar, tem que insistir nele, jogar a bola nele, mas em condições para ele sair na cara do goleiro, não para ele ficar brigando com o zagueiro. Ou se não, até brigar com o zagueiro agora, Ulisses, que o zagueiro tá amarelado. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição da Rádio Esportivo Brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. 1 pro Corinthians, 1 pro time do Flamengo. Obrigado, torcedor brasileiro, curtindo toda a emoção do futebol da Bandeirantes para você. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, entrem seus fortaços. Na hora de construir ou reformar, parte CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E olha só o Felipe Augusto, garoto, pedindo pro time subir a marcação e ir pra cima do Flamengo, o Ronaldo. O Fábio Santos falhou, vem Flamengo na grande área, Veríssimo! A bola volta no toque para tentar descer, o time do Corinthians não tem bola perdida, domina, vai pra quinta em cima da marcação, tentou descer novamente no campo de ataque, Eric toca na bola, é lateral pro Corinthians bater na esquerda, e o Fábio Santos fica sentindo. Deu um bote errado, né? É isso, leva as mãos às costas, porque entortou a coluna dele. Agora o Wesley deixou ele para trás e quase entrou na área no momento em que temos mudança no Flamengo. Sai o 7, Everton Ribeiro, entra o atacante de beirada, Luiz Araújo com a 31. E aí, Ronaldo? E aí, São Paulo? E o Corinthians tem que prestar atenção, porque a zaga tá vindo muito para próximo do Cássio e dando muito espaço no meio pro time do Flamengo trabalhar. Final de jogo, você tem que tirar o espaço, deixar, não ter mais sobra, todo mundo encostando, e o Corinthians está afastando muito. Por isso está acontecendo essa jogada entre as linhas, eles estão quebrando as linhas e jogando nas costas dos laterais, assim como aconteceu com o Fábio Santos. Então você tem que ter essa atenção e diminuir o espaço, porque o Flamengo é muito perigoso com a bola no pé, Ulisses. É muita qualidade, viu, Ronaldo? Indiscutível. E como é, viu? Muita qualidade.
A bola volta com o time do Flamengo, que domina do campo de defesa para ser para o jogo. O time do Flamengo vem com o Mateuzinho. Ele prende o lance, aperta a zaga. A corintiana vem para tocar. Juliano 1-2 vezes na bola e ele aperta bem para rasgar. A bola volta com o time do Flamengo, que sai jogador do campo de defesa. Recolhe no campo de retaguarda para ser jogando você curtindo o sonsaço. Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Ronaldo melhorou demais com os meninos do Corinthians. O tempo não para. Bandeirantes marca. É a velocidade que precisava esse time, né, Ulisses? Você viu muito bem, você falou que o time estava omisso no primeiro tempo, preguiçoso, e aí, com essa molecada coloca mais volume de jogo. Pelo menos, se você não tem um meio criativo como o Corinthians não tem hoje, não tem. Meio criativo não tem, porque saiu o Renato Augusto. A molecada tá entregando. O Romero também, lá vai... E vem pro jogo o time do Corinthians. Repito para você, um Corinthians, um Flamengo na Neoquímica Arena. A bola foi solta pelo setor de esquerda, para ataque. Romero tentou chegar, afasta dali. Léo Pereira vem para tirar complemento. Lance novamente o Fabrício Bruno. Repito para você, um Corinthians, um Flamengo. Na Bandeirantes, quem tá chegando é você. Alô, Enzo Ortega. Amanhã temos Clássico Paulista. O Palmeiras recebe o Santos às 4 horas da tarde pelo Brasileirão Série A, Ulisses. E vem pro jogo o time do Flamengo. A bola foi solta na esquerda. Deixou passar, a bola volta com o time do Corinthians. Me diz aí no clássico da semana que vem quem leva o time da casa, o visitante. Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. E vem Timão, cabe a virada Corinthians. A bola foi solta para Maicon. Maicon domina pro time corintiano. Vai lamber sabão, Maicon. Vem o zagueirão, corta, tira a bola dele como se tira de criança. A bola volta pelo setor de esquerda do campo, ataque para Romero. Romero domina pro Corinthians, gira, solta pelo meio de campo para Giuliano. Giuliano domina pro time corintiano, tenta enfiar no comando de ataque. Arma a jogada para a direita para Veríssimo. Veríssimo ergue a cabeça, busca o lance. Maicon aberto, vem para Gil. Gil domina para Maicon. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 1-1, Corinthians e Flamengo. A abertura foi feita à frente, tenta o toque de bola. Lança de forma completamente errada. Vem pro toque de bola o time do Flamengo em alta velocidade. Desce o Flamengo. Aperta o time corintiano para ser jogando, não consegue. A bola volta na intermediária pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Desce o Flamengo. Lançamento. Mateuzinho tentou buscar a jogada. Gabigol pediu. Bola foi solta no comando de ataque. Vem Fagner para tirar. Ele põe para a linha de fundo. Escanteio pelo setor de esquerda. Campo de ataque para o time do Flamengo bater. Na acelerada de Luiz Araújo, que disparou do campo de defesa e levou muito perigo para a lateral esquerda do Corinthians. O Flamengo inverte essa jogada e acha o Gabigol em condição de cruzar essa bola, mas estava esperto o Gil para pôr para escanteio. Vem o Flamengo em busca do segundo gol. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Levantamento na grande área, vem para afastar a zaga do time do Corinthians. Tira o perigo, Fábio Santos de joelho corta. A bola volta novamente com o time do Flamengo. Sil renova a sua energia. Todo dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. 44, todos chegando a 44:30 de bola rolando. Segundo tempo de jogo, 1 pro Corinthians, 1 pro time do Flamengo. Para você ligado no microfone Bandeirantes, domina o Flamengo e desce pelo setor de esquerda, bola invertida para De Arrascaeta, ele é perigoso, domina para o time do Flamengo, vem para finta em cima da marcação, dá o tapa na bola, balançou em cima do Fábio Santos, tentou o passe de bola, De Arrascaeta aperta na marcação, Romero, De Arrascaeta vai pro cruzado, Gil vem para tirar, o Cássio não sai para pegar, tira o time do Corinthians e o Gil dá uma bronca geral aí. Porque contra dois o Arrascaeta conseguiu passar pelo Romero e pelo Fábio Santos para fazer o cruzamento, aí não dá, fica difícil para a zaga do Corinthians, ele afasta para a lateral e o Flamengo segue pressionando aos 45 da segunda etapa, daqui a pouco os acréscimos. Você sabe quando você tira um peixe da água, o Ronaldo Giovanelli? E ele fica com a boca aberta assim, respirando, buscando ar, porque não entra pela a guelra que faz o peixe respirar, né? A água entra por ela, o oxigênio vem, enfim. O Maicon tá assim. O Maicon tá assim, eu tô falando pra você, ele tá de boca aberta e não consegue respirar. E daqui dá pra ver o Juliano também. O Juliano tá igualzinho peixe. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou! Brilhou Estrela Bet Brasil. A bola já volta no toque de bola novamente. Recolhe pelo campo de defesa. 45 minutos, 7 de acréscimo. Deu o árbitro. Tá bom, Ronaldo? Vamos ver que ele tá aprontando. Ele tá junto do ataque do Flamengo.
A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Já prende o lance curto pelo comando, aperta novamente pela direita. Recolhe o Flamengo, a abertura vem pela direita do campo de ataque. Tenta o toque novamente de Arrascaeta, pediu. Lançamento vem do setor intermediário, afasta parcialmente a zaga do time do Flamengo. Tira o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa com Pedro. Ele faz o breca, finta em cima da marcação. Recolhe pelo comando de ataque, tentou passar, ficou no chão. O árbitro manda seguir. Ela volta com o Bruno Henrique. Domínio para o time do Flamengo, vai para o jogo. Tenta o toque de bola, chega, toque Coutinho pelo setor de esquerda. Em velocidade, desce o Flamengo. A abertura vem para o toque de bola pelo setor de esquerda. De Arrascaeta enfiou. Ele é perigoso, bateu na boca do gol. A pancada vai para fora, Gabigol. Tiro de meta para o Corinthians bater. Na primeira aparição de Gabigol na partida, ele que aqui na Neoquímica Arena em 10 jogos já marcou 3 vezes, isso desde a época em que defendia a equipe do Santos. Agora manda para fora sem perigo, tiro de meta. Cássio vai repor essa bola, 1-1 Neoquímica Arena. E ele andou dando entrevista, o Gabigol, falando que o Corinthians é um time que ele gostaria de jogar, né? Com esse Nick, você viu aqui, com a tempestade que caiu, Ulisses, a chuva que caiu, 40 mil pessoas, isso aí instiga o cara. Quem tem vontade, aqui corre. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer do comando de ataque, vem para a proteção, Romero. Ele ganhou, não se vai tentar um toque de bola para o comando. Romero dominou, tentou a finta em cima da marcação. Tentou chegar Eric Pulgar. Ele tenta o toque de bola, põe para fora, lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral para o Timão, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Lateral, Cambrado, a bola foi solta dentro da grande área, tentou chegar da bola novamente. Felipe Augusto tentou ganhar, não consegue. A bola quica no setor intermediário, Maicon vem para tirar, ele tira com o Juliano domina para Romero, livre de marcação pelo setor de esquerda. Romero dominou, ergueu a cabeça, cruzou, baixa a bola, o Romero cruza mal. A bola volta com o time do Flamengo, já tenta descer do comando de ataque, aperta o time do Corinthians, vem com o Gil, inteligente o Gil, ele ganhou, não se parte na velocidade, ergueu a cabeça, não tem para quem tocar, enfiou no comando de ataque, abriu para o Yuri Alberto, vai bater pro gol. Chutou na bochecha da rede pro lado de fora. Mas bateu muito mal o Yuri Alberto, hein? Deu um bicudo na bola com a cabeça para baixo, manda essa bola para fora sem direção. No momento em que tem também o no campo de ataque, outra falta e agora deve pintar o cartão amarelo, porque tá caído por ali o Pedro, o jogador do Corinthians. Tá caído o jogador corintiano Fagner, tomou uma entrada do Bruno Henrique, que vai tomar amarelo, eu acho, hein? É isso? Confirmado, amarelo para Bruno Henrique. Tá parado o jogo, pede desculpas o Bruno Henrique pro Fagner. A 48 do segundo tempo, amarelado o Bruno Henrique. Tá parado o jogo. Nós temos mais 3 minutos e 15 de jogo. É falta para o time do Corinthians bater do campo de defesa. Maicon vem para a cobrança de falta para o time corintiano. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Ajeita para a cobrança de falta. É falta para o time do Corinthians bater falta cobrada. Levantamento à frente do comando de ataque. Não desiste da jogada do time corintiano. Vai para cima, tenta o toque de bola. Ela vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para o time do Flamengo bater. Tiro de meta para o time do Flamengo cobrar e ser jogando no campo de defesa. Serginho Janiquian, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. É bola no campo de defesa. Tá parado o jogo, bola pro time do Flamengo, que domina pela direita. Recolhe o Flamengo, vem com o Mateuzinho, tenta o toque de bola, solta pelo setor de esquerda, campo de ataque. Romero vem pra marcação, vem pra quinta, prende a jogada, Coutinho escapa da marcação facilmente. Tenta o toque de bola, o time do Flamengo já domina no comando, Mateuzinho tentou prender, ele abriu pelo setor de esquerda, deu toque de bola pra Luiz Araújo. Recolhe o time do Flamengo, tenta descer, afasta o time do Corinthians e o Yuri Alberto domina, ouviu o toque de mão. Tá parado o jogo, toque de mão de Gabigol, falta pro Corinthians bater pela direita no campo de defesa. É isso, agora o Gabigol dominou essa bola errada e segue reclamando por ali o camisa 10 do Flamengo e tem a reposição de bola o Corinthians. O Cássio manda quebrar de novo, todo mundo pra frente, vai colocar essa bola no campo de ataque, goleirando o Corinthians. A bola volta do campo de defesa para ser jogando o time corintiano. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona para a cobrança, vem para o toque de bola novamente. Recolhe pelo comando de ataque, aperta na marcação. Já domina, tenta o toque de bola curto pelo setor intermediário. O time do Corinthians tenta descer, ouve a falta do Yuri Alberto. Não dá lateral, apenas o árbitro. Recolhe no campo de defesa. Domina no campo de retaguarda para sair jogando. Já prende o lance curtinho novamente no comando de ataque. Aperta o time do Corinthians, bola foi solta à frente, tentou chegar novamente. Afasta a zaga do time do Flamengo, tá parado o jogo lateral para o Corinthians bater pela direita, é isso ou não? Ele deu falta pro Flamengo. O que você acha? Você acha que foi lateral pro Corinthians ou que foi falta pro Flamengo na defesa? O que você acha, Luiz? Falta não, mas marcada. Bem marcada a falta, viu? Ô, Ronaldo, agora o que é verdade, porque foi bem marcada a falta. O Felipe Augusto, ele pega realmente o pé
do zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno. Vai, então tá bom. Eu vou com você. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer pelo comando de ataque. Aperta contigo no setor intermediário. A bola volta contigo no Flamengo. Lateral para o Flamengo bater o placar do jogo. 51 minutos de bola rolando. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. É na volta do toque de bola. 1-1. Tá empatado o jogo. Vai terminar o jogo na Neoquímica Arena. A bola vem para De Arrascaeta. Tem que apertar. Ganhou a jogada. O time do Corinthians sem goleiro. Bola batida pro gol. Vai embora para a linha de fundo. Felipe Augusto tentou surpreender. E se vai no gol, entra, hein? Quase que faz esse golaço na Neoquímica Arena de trás do meio de campo. O centroavante do Corinthians estava muito adiantado, o Rossi, mas ele erra o alvo, chutando olhando para baixo. A bola sai pelo lado esquerdo do gol, mas levantou a galera por aqui, Ulisses. A bola volta com o time do Flamengo. Estamos com exatamente. Acabou o tempo de jogo. Vem pro jogo o Flamengo. Bola foi solta pela direita no campo de ataque. Cabeceada para trás. Tentou bater Gabigol. Afasta o zagueiro, tira. Ela volta de primeira. Pancada pro gol. Tira o time do Corinthians. Dominou o time corintiano. Lançamento vira para Romero. Ele acabou o jogo no contra-ataque do Corinthians. Ergue o braço, árbitro. Fim! Jogo na Neoquímica Arena, 1 Corinthians, 1 Flamengo. Na Bandeirantes está chegando aí o apito final com ele, Alexandre Pretzel. Um pouco envergonhado hoje com o Daronco, porque o Pretzel é gaúcho, mas é um gaúcho limpo e digno, o Pretzel, né? Mas o Daronco, eu vou dizer pra você, cara, hoje, cara, ele fez Corinthians e São Paulo. Ele apitou, acho que foi, né, um dos jogos não, Corinthians e Flamengo, Flamengo e São Paulo. Ele apitou no Maracanã o primeiro jogo da final da Copa do Mundo. Ele fez uma arbitragem, cara, digna. Foi boa. Foi muito boa. Mas hoje ele foi tendencioso nas marcações de falta e nos cartões amarelos. Ele apitou a Liga Árabe recentemente, um jogo. Cristiano Ronaldo acabou com ele. Ele quis até peitar o Cristiano Ronaldo. Ele sabe, ele tá estranho. Hoje ele não foi bem. Errou alguns cartões, foi mal na questão disciplinar, realmente, né? Mas termina, Ulisses Costa, meu caro Ulisses. Eu não sei como vocês estão surpresos falando que hoje ele não foi bem. Ele inventa a falta, ele deixa o zagueiro bater quando o zagueiro é dele. Os caras enquadraram ele quando entraram em campo. Esse cara, eu não consigo ver coisa boa. Vocês falaram que ele apitou um jogo bom. Ele foi lá fora, o Cristiano Ronaldo queria bater nele. Vocês estão de brincadeira. O Corinthians com essa preguiça e essa arbitragem omissa. O cara veio aqui para levar um empate. Ele veio aqui para dar cartão amarelo só pro Corinthians. Foi um árbitro tendencioso. Aí tem que ficar quieto com um time ruim que tem o Corinthians. Aí tem que passar batido esse mau profissional que veio apitar o jogo aqui hoje. 11-1, estamos daqui a pouco abrindo o apito final. Meu caro Bruno Miliozzi, o Corinthians empata um ponto importante, porque jogou pouco e enfrentou um adversário melhor. Então esse empate realmente foi um ponto ganho para o time do Corinthians nessa luta para permanecer na primeira divisão. Diga lá, meu caro Miliozzi. Sem dúvidas, Pretzel. O Corinthians então vai a 31 pontos. A situação do Campeonato Brasileiro ainda não é tranquila, porque os adversários de baixo estão vencendo, mas um empate importante, sem dúvida nenhuma, pensando na sequência. O técnico Mano Menezes conquista seu primeiro ponto no comando do Corinthians aqui na Neoquímica Arena, porque perdeu os 2 jogos em que comandou o Timão contra Fortaleza e São Paulo. Inclusive o Mano tem um retrospecto muito bom por aqui. Agora ele tem 19 jogos, 12 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, comandando o Corinthians em sua casa. Aquela derrota contra o Figueirense justamente na estreia do estádio. Fábio Santos, o homem que garantiu esse empate aqui na Neoquímica Arena, agora está a apenas um gol de alcançar o Vladimir. Ele chegou a 31 gols com a camisa do Corinthians. O Vladimir é o segundo lateral com mais gols no Timão, tem 32. O primeiro é o Rogério, que já marcou 36 vezes com a camisa do Corinthians. O Fábio Santos colocou essa como uma meta antes de começar a temporada. Ainda está um pouquinho longe de bater essa meta, pensando, claro, no anúncio que ele fez na semana passada, dizendo que pretende encerrar sua carreira ao final da temporada. O Corinthians é aplaudido nesse momento pelos torcedores, inclusive as organizadas que fizeram protesto hoje no CT aplaudem os atletas ainda no gramado, que cumprimentam os jogadores do Flamengo. Os 2 times vão deixando o gramado nesse momento. Pretzel, o Flamengo também, que segue na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Muito bom, meu caro Bruno Miliozzi. Daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, confirmando o público pagante, 40.537 para uma renda de R$2.629.857. A torcida do Corinthians é simplesmente espetacular. Está repercutindo muito aqui o que nós falamos, Ronaldo, eu e tu,
que o Corinthians é um time preguiçoso, mas repercutindo demais realmente, pelo menos no segundo tempo, o Corinthians correu um pouco mais, foi atrás do placar e conseguiu empatar o jogo, já que o time do Flamengo é melhor hoje, que o Corinthians é melhor que muitas equipes, isso aí é implacável, isso realmente não adianta discutir. Daqui a pouco vamos ouvir Mano Menezes no apito final. A jornada esportiva da Rádio Bandeirantes termina nesse momento. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e EstrelaBet.com. Futebol é com a banda.